Bom dia! Estamos ao vivo, finalmente. Estamos com 16 minutos de atraso, são 10h16, e este é o podcast. Já assustei. Autistei. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar de microfones, não é não, gente? Não. Poxa, eu pensei que era de microfone que a gente ia falar, cara. Nós vamos falar de hiperfoco, que é por isso que vocês estão vendo quase todos os meus microfones aqui na mesa, mas eles vão sumir, é só para essa piada inicial, não tem motivo nenhum, porque eu estou falando é a partir desse aqui, então deixa eles para lá. Ninguém se importa, Alexandre, só você se importa de qual é o microfone que está captando o seu som nesse momento. Você sabe disso, né? Eu sei, a minha esposa vive dizendo, tem uma entrevista com o Lula e o Renato Azevedo, aí ela fica olhando, porra, o terno do Lula, a elegância das perguntas do Reinaldo, e eu fico olhando assim, aquele microfone é Sennheiser. Ok. Hoje o nosso papo é sobre hiperfoco, e tem um bom motivo para a Karine ter dado esse título, Sua Majestade, é porque ele é que manda, não é não, Karine? Ele é que manda, e quando a gente não tem um hiperfoco, a gente sofre tanto. Parece que a vida... A gente perde o sentido de viver. A pessoa diz assim, estou entre relacionamentos, estou entre empregos, e aí nós falamos, estou entre hiperfocos. Estou entre hiperfocos. E olha que eu realmente procurei. Eu passei a semana procurando hiperfocar em alguma coisa e eu não consegui. Acho que a única vez na vida que eu não tive um hiperfoco foi quando eu estava muito mergulhada na depressão, que aí eu não sonhava, eu não pensava muito, eu não tinha energias no meu cérebro, acho que suponho, para esse hiperfoco, mas eu basicamente estava só respirando nessa época, então não tinha muita... Isso não foi uma lembrança muito legal, mas sim, vamos lá. Hiperfocos, a primeira vez que eu participei de uma live foi quando eu fui na verdade, em uma que foi ideia minha, porque eu já tinha participado de outras que eu tinha convidado. Foi para falar com a Ana sobre isso. A gente tá até no nosso Instagram, salve agora. E eu gostei muito do jeito que você descreveu no início. Você lembra como era que você descreveu? Vamos começar, né? Eu acho que a gente pulou, foi a audiodescrição, né? As apresentações, né? Porque, enfim, a gente falando de hiperfoco, a gente fica assim muito... A gente fica hipofocado. Muita sede ao pote, né? Mas, enfim, eu sou Alexandre, eu sou psicólogo, eu tenho déficit de atenção, eu trabalho há 30 anos com pessoas autistas e eu tenho hiperfoco em microfones. A primeira cena foi eu rodeado com esses microfones que eu coleciono há alguns anos, só que é só esse que está produzindo som, que inclusive é um Rode PodMic, aí que legal. E, enfim, ninguém liga. Tá todo mundo fazendo assim, quem quer saber disso? Deixa eu falar. Tá certo. Aí tu não entendeu nem o nome, rapaz. Então, mesmo que a gente quisesse procurar, é igual o meu afilhado pequenininho, querendo assistir um desenho animado, e pedindo para a mãe dele que queria assistir o Pacati Pacatão. E daí a mãe dele procurar o Pacati Pacatão. Né? E muito depois, quando estava passando na televisão, eu disse, aqui, mãe, ó, o Pacati Pacatão, era meu amigãozão. Então... Eu só me lembro desse Patati Patatá por causa do Medo e Delírio em Brasília, né, que ele faz... Não, paguei era R$12, o Pacati... Patati Patatá não veio. Não, era o Pacati Pacatão. Né? Só que, na verdade, era meu amigãozão. É o meu amigãozão que ele traduziu no idioma interno dele como Pacati Pacatão. Acho que foi o recorde do mais rápido que a gente completamente se perdeu do assunto. Verdade. Dispersamos rapidamente. Peraí, por uma questão de continuidade, Larissa. Não, a Larissa, vamos lá, Larissa. Você se descreve e aí a gente dá sequência naquela questão do hiperfoco, porque eu consegui lembrar da minha definição. Certo. Ok. Descrição. Por que você tá ruim nisso? Certo. Descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro,
cabelos, olhos, sobrancelhas, cílios, tudo bem, castanho escuro. E eu tô usando uma blusa com as mangas pretas e o resto da blusa é cinza e tem um Mickey que aparece, e tem uma carinha do Mickey na blusa, que é uma das... Certo, pois é, eu sou estudante de informática, eu trabalho informalmente como tradutora, eu sou escritora, e eu tinha... sim, eu sou autista e TDAH também, e um dia eu vou fazer a apresentação que eu gosto de mim mesma, mas não será hoje. Então, pronto, Ana, você. Oi, eu sou Ana Karine Magalhães, dizem as boas, né? As boas pessoas desse podcast que eu organizo as coisas e coloco ideias na cabeça dos outros. Eu sou uma mulher mestiça, de pele branca, tenho cabelo escuro, comprido, liso. Hoje eu estou usando uma blusa, uma camiseta verde bandeira, segundo a cartela de cores aqui dos meus fios de crochê. Aqui à minha direita tem um microfone, esqueci o nome, que não é mais uma arma apontada para mim, agora já é realmente um microfone. E atrás de mim tem um monte de material de artesanato. Eu sou artesã, sou autista. Quando a minha saúde mental permite, eu sou produtora de conteúdo na internet. E sou graduanda em biomedicina. E eu fiz uma live com a Larissa, uma das primeiras que a gente fez, em que a gente falava sobre hiperfoco, foi justamente numa legenda que eu escrevi, porque eu faço esculturas de crochê baseado em desenhos, né, desenhos das pessoas. E é muito comum que as mães me mandem desenhos das crianças de projetos muito específicos de hiperfocos. Então, quando eu comecei a produzir isso, eu entendi que o hiperfoco ele não é só um interesse restrito ou um critério para o diagnóstico de autismo no DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. O hiperfoco, na verdade, é uma grande paixão, é o grande amor de alguém. Você fica completamente apaixonado, fascinado por aquele tema, por aquele assunto, e você não consegue pensar, falar ou se relacionar com mais nada. Então, como vocês podem ver, quem já se apaixonou, a definição é exatamente essa, é uma paixão avassaladora do seu cérebro. Próximo. Eliane ou Então eu? vamos. Bom, Para o ímpar? vamos para a ordem alfabética. Vai tu, sabe? Analfabeto. Como assim? O contrário. Bom, então tá. Eu sou o Sávio Mota. Alexandre, falou alguma coisa? Contrário da ordem alfabética, né? Analfabética. Isso. Sou Sávio Mota, sou servidor público municipal, um homem autista de 37 anos, CODA, né? Ou seja, filho ouvinte de pais surdos e pai também de uma menina autista. Eu sou mestiço, tenho cabelos, bigode, barba e olhos castanhos escuros. Eu ia fazer a piada de também ondulados, né? Ia ser legal, um olho ondulado. Eu tenho... tô vestindo uma blusa verde. Essa aqui é o quê? Oliva? Acho que é. E tô com um cenário virtual atrás de o que eu posso supor que é uma sacada grega, que tem um mar maravilhoso de verão atrás e algumas montanhas de fundo. Enfim. Parece uma paisagem mediterrânea isso aqui. Falando de hiperfoco, eu tive vários desses hiperfocos clássicos na infância, né? Dinossauros, vários colecionismos, vários. Hiperfoco em bandeira, geografia sempre foi uma paixão também. E o que eu posso dizer assim, que hoje os dois hiperfocos que eu acho que estão mais associados à minha identidade é em evolução, história natural, e no Corinthians, que é meu time de paixão. Celi? Vamos lá. Oi, bom dia. Me chamo Celiane, eu sou uma mulher autista, TDAH e Deus sabe mais lá o quê, de 38 anos. Tenho várias formações ou vários interesses por conhecimento, então, sou advogada por formação, acupunturista. Essa formação que me levou a ela foi hiperfoco, né? Sou técnica em redes por concurso, sou
concursada como técnica em redes, e também foi o Hiperfoco na época em informática, computadores e tal, que me levou a fazer esse concurso. Na época que eu estava fazendo faculdade em Direito, então eu estava na faculdade de Direito, fiz um concurso para a área de informática, porque eu estava com hiperfoco nisso, na época, e estava pensando sobre os meus hiperfocos ao longo da vida, né? De infância, eu tinha um hiperfoco em conhecer, em aprender. Então, a coisa que eu gostava de colecionar era revista super interessante, porque tinha assuntos muito aleatórios, e eu gostava de saber sobre um pouco sobre tudo. E tive alguns hiperfocos nessa parte de também voltada para a história, que eu tentei colecionar moedas e tudo, mas o TDAH não me permitia. O TDAH e certas condições familiares e sociais não me permitiram continuar. Mas eu comecei uma época com uma coleção de moedas e outras coisas, né? E eu estava pensando em hiperfoco, os meus, eventualmente, eles passam, voltam, outros vão-se embora, e alguns se tornam meio traumáticos, né? Eu comecei a observar que as coisas que eu hiperfoquei na vida, no trabalho, foi onde eu me desenvolvi melhor. Toda vez que eu estou trabalhando com algo que não está em hiperfoco, eu sou uma funcionária bastante medíocre, né? Quando eu estou trabalhando em hiperfoco, eu sou uma funcionária extraordinária, que me destaco bastante, mas quando não, meu rendimento cai substancialmente. E, eventualmente, os hiperfocos quebram, geralmente por outras dificuldades que temos, que são interações sociais, que acabam gerando conflitos e, de alguma forma, tornando o hiperfoco algo menos prazeroso do que o que ele é. Ele passa, a execução do hiperfoco passa a não ser tão agradável, então ele vai passando, né, vai perdendo. E aí, voltando para a fala da Ana Karine, o hiperfoco, para mim, é algo que dá sentido de viver, é algo que dá muito prazer, muita satisfação e dá energia, inclusive, para fazer aquelas coisas que não são que são obrigações, mas não estão do hiperfoco, mas a gente se tem energia para fazer elas, deixar para poder terminar logo e voltar para o hiperfoco. Então, o hiperfoco é algo que dá uma nutrição de energia, de motivação para viver, né? Está na moda agora falar de dopamina, mas não só dopamina, outras coisas. Então, eu tive recente, aliás, é um hiperfoco que variou na minha vida, hiperfoco em China, desde artes marciais, filmes e outras coisas, até chegar na medicina chinesa, nas práticas corporais, na acupuntura, fitoterapia chinesa e outras coisas. Então, acho que foi o hiperfoco mais longo da minha vida, porque eu tenho fases dele de infância, adolescência até agora. E agora ele está um pouco, assim, meio mortinho, né? Sofreu um acidente no final do ano passado, mas ainda como que eu construí uma estrutura de pensamento e de visão de mundo em cima desse hiperfoco, então ainda hoje toda a minha fala, todos os meus raciocínios e muitas vezes fazem conexão com o pensamento chinês, com pensadores, filósofos, medicina chinesa, qualquer coisa, porque se tornou quase que uma visão de mundo, de vida, de saúde, de entender as coisas, de resolver problemas, e o Alexandre já foi alvo desse tipo de coisa algumas vezes, né? E tem dado certo, né? E foi o que me ajudou, inclusive, a viver com o autismo e transtorno sensorial e várias desregulações antes de ter diagnóstico, né? A partir do diagnóstico eu comecei a ter outras explicações, mas antes do diagnóstico foi... E eu me aprofundei nos estudos de medicina chinesa para conseguir explicar e lidar com as desregulações, ou minimizar, e eu consegui durante bastante tempo minimizar substancialmente a partir da visão e do tratamento com medicina chinesa, acupuntura e tal. E se tornou algo muito presente na minha vida, porque se eu, sei lá, tinha uma crise que hoje eu sei que é sobrecarga sensorial, num shopping ou num restaurante, eu fazia intervenções lá mesmo, então é uma coisa meio... virou até piada, caricatura por conta disso, né? Que eu sempre tinha agulha comigo onde eu estivesse, para me autorregular mais rápido em ambientes públicos. Então, assim, o hiperfoco é muito disso, é algo que nos ajuda, independente de ser em acupuntura,
o hiperfoco ele nos ajuda, pelo menos a maneira como eu vejo, a nos regular, né? E a ter energia e sentido para continuar vivendo. É quase uma depressão não ter o hiperfoco. Se a perda de hiperfoco não for propriamente uma depressão. Eu sou uma mulher, que eu esqueci de fazer a descrição do cabelo escuro, longo, óculos e uma camiseta azul marinho com bonequinhos conversando com balãozinhos, arte de ouvir. É isso. Eu Larissa. notei que eu não falei dos meus hiperfocos quando as pessoas começaram a falar. Sim, quem assistiu o podcast da semana passada pode ter notado que meu cérebro meio fritou quando vocês mencionaram um dos meus hiperfocos e eu fiquei bem focada nisso, que era sobre histórias. Que é o primeiro hiperfoco que eu lembro de ter em qualquer coisa. Acho que desde que eu me entendo desde sempre, desde que eu nasci. Eu sempre gostei muito de histórias, de ouvi-las, de criá-las, de tudo relacionado com histórias. E aí, ao longo da vida, em que tipo de história eu estava focando, geralmente alterou um pouco, deixa eu ver. Tem a Disney primeiro, teve a Turma da Mônica, a Pokémon ainda continua. Se eu estiver tendo um dia terrível, se eu ver alguma coisa fofinha de qualquer coisa dos meus hiperfocos, ou se eu vejo coisas de Pokémon, eu me sinto melhor. Sailor Moon, eu fiz umas apresentações em PowerPoint sobre Sailor Moon na época, porque eu estava na época de gostar de usar o PowerPoint e hiperfoco em Sailor Moon. Então eu não sei o que foram feitos delas, eu acho que foi perdido uma das formatações. O PowerPoint de Sailor Moon merece. Já autistei. E aí eu fui. Outras também. Pois é, mais histórias. A minha mãe comprava os 4 livros didáticos que meu colega pedia pra gente ler. Eu lia no dia que ela me dava os livros. Até se eu tivesse alguma coisa pra fazer antes, ela não me dava depois. Assim que eu comecei que eu coloquei eu sou míope, então eu achei que até 5 anos antes de eu começar a ler, porque eu provavelmente não conseguia enxergar as letras. Mas assim que eu coloquei o óculos, foi como se tivesse aberto eu comecei a ler tudo que ficava parado o tempo suficiente. Assim que eu me adaptei, eu costumava, se eu ver alguém com livro, qualquer coisa que tem escrito público, eu fico querendo ver a capa. Eu já, quando ver a capa, ler coisas escritas nas roupas das pessoas, nas paredes, os avisos de elevadores, todos, basicamente, se ficar parado o tempo suficiente, eu tento lê-lo. E não só por leitura em geral, mas por palavras. Eu gosto de ler dicionários, eu fiz uma vez, por diversão, uma professora de inglês disse, faça uma lista de sinônimos. Eu imediatamente comecei a fazer, e eu fiquei por diversão fazendo o negócio, não sei quantas páginas, porque é legal. Eu gosto disso. Até me disse, e o que, provavelmente, esse hiperfoco em palavras e linguagens, em inglês em particular, é a razão de que eu sou tão fluente em inglês, porque eu fui fazer agora, que eu estava vendo umas coisas de curso, aí eu fui fazer todos os testes de quizzes e testes de inglês que eu consegui passar. Com um nível de diversão, como se eu estivesse jogando Candy Crush. Eu gosto de Candy Crush também, é outra coisa. Mas, tipo, é muito divertido pra mim fazer provas de inglês. As pessoas olham esquisito quando eu menciono essa parte. Até quando um dia chegou, ok, vamos ter prova hoje, aí eu toda feliz e as pessoas... eu sou muito nerd também, então tem isso. Mas é o conteúdo, entendeu? É a ideia de de hiperfoco, quando você tem algum assunto do seu hiperfoco, é como se cores explodissem na sua mente, tipo, uma alegria, um aquecimento, é uma sensação muito legal, é muito bom. E faz, por exemplo, eu tenho hiperfoco na Disney, eu tenho pavor de fila de pessoas, mas eu aguentei relativamente firme quando eu fui para os parques, coisas que eu não aguentaria em qualquer outro lugar, que eu teria saído correndo 1000 vezes antes. Eu tive um bocado de crise depois, mas eu aguentei. O ponto é que eu estive lá. Essas coisas, eu já vi autistas, por exemplo, gostam de música ou coisa assim, que conseguem ir, mesmo com necessidade sensorial, por exemplo, muito fãs de quadrinhos, aí vão naquelas Comic-Con, que é uma coisa que eu, por exemplo, eu não conseguiria, mas, tipo, porque é um pouquinho gente demais. Basicamente, o hiperfoco pode dar força para você fazer algumas coisas que você não conseguiria fazer porque elas têm a ver com o seu hiperfoco, ou porque você vai conseguir. Pois é, eu tava no... E é engraçado, às vezes você tá só tentando desistir em público, assim, aí eu geralmente fico quieta,
Aí você ouve alguém mencionar o hiperfoco. E você tem que se segurar para não começar a falar com aquela pessoa que você nunca viu na vida sobre as coisas de que, pelo menos, eu estava na minha aula de Pilates, eu estava querendo que eu tente ficar mais silenciosa e focando para eu não me bater em nada. E aí alguém mencionou um fato sobre um filme que eu sabia e estava errado, entendeu? Aí eu imediatamente corrigi a pessoa do outro lado, o professor do outro lado da sala, e a gente passou o resto da aula falando sobre filmes que envolvem viagem no tempo. E, pois é, e depois eu fiquei me sentindo, meu Deus, onde é que veio isso? Porque às vezes quando você se... Como eu estou agora, por exemplo, você se anima falando de hiperfoco, aí você esquece de parar, ou de se alguém está ouvindo, ou de se tem alguma outra coisa que você deve fazer. Ou no meu caso, de fazer pausas entre as palavras, às vezes, porque eu falo rápido. Mas essa sensação. É como se fosse em um mundo cinza, e hiperfoco são as explosões de cores que ficam passando e pegam toda a sua atenção e melhora a sua vida em geral. Pois é. Ana. Antes, gente, deixa eu só dar uma diretriz rapidamente. Eu acho que em algum momento a gente precisa falar da diferença entre o hiperfoco autista com o hiperfoco TDAH, né? E também nos desafios que o hiperfoco apresenta, para a gente não pensar que é só um superpoder. Tá. Alexandre, pare de ler meu pensamento. Eu também. Vou passar a palavra para você, então. E eu ainda quero, assim, eu espero que a Ana Karine fale de como ela usa o hiperfoco. Inclusive no processo de coisas do processo da filha dela. Termina, Larissa. Tem poucos começos de histórias da Disney que são uma coisa que pega minha atenção a vida toda. Tem umas coisas que talvez sejam mais hiperfoco no TDAH, que é eu preciso saber tudo sobre essa coisa nesse momento, mas eles passam às vezes. Aí eu lembro das coisas, mas eles parecem não necessariamente menos intensos, mas é como se eles durassem menos às vezes. Tem um post muito legal que eu gostaria de achar, das diferenças mais ou menos de... Mas uma coisa que atrapalha também é, por exemplo, quando eu estava com hiperfoco em inglês e eu fazia todas as minhas tarefas de inglês antes de passar o primeiro mês, e tinha outra coisa para estudar. Tipo, tem essas coisas de você quer estudar muito sobre o seu hiperfoco, mas aí às vezes você atrapalha das outras coisas que era para você estar fazendo. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu estava tentando e pior é quando você escolhe uma carreira baseada em hiperfoco, e o hiperfoco muda no meio de quando você está estudando. Aí você não consegue se concentrar no que você... Pois é. Eu vou parar agora de novo. Sim, Ana. Então, Ana Karine, vamos lá, Karine. Acho tão bonitinha quando a Larissa desanda a falar, parece a Mariana quando está me dando palestra. Eu queria ler os comentários, porque a gente tem pergunta, mas antes eu queria dividir 2 momentos com vocês, que era justamente sobre isso que o Alexandre estava falando. O primeiro hiperfoco de que eu consigo me lembrar foi em X-Men. Meu pai era colecionador e eu aprendi a ler com os X-Men. Então eu sabia absolutamente tudo sobre aqueles arcos da Marvel. E foi uma coisa boa, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo ali e aprendi a ler. Ok. E aí eu tive um momento em que eu hiperfoquei, isso já adulta. O primeiro hiperfoco eu devia ter entre 2 anos e meio e 3, tá? E aí já adulta, casada, eu hiperfoquei em MMORPG. São os jogos online, né? Em que você joga com outras pessoas de fantasia. E eu acabei hiperfocando nisso e eu abandonei vários setores da minha vida porque eu não conseguia pensar, fazer mais nada. E eu tive um prejuízo muito grande, né? Então é importante a gente saber, né? Eu queria diferenciar para vocês que a gente falou de hiperfoco como um grande amor, como paixão, mas nem toda paixão é boa, né? E em função disso, eu ainda gosto de alguns joguinhos, não jogo mais com outras pessoas para evitar esse gatilho compulsivo em mim, né? Eu jogo sozinha aqui, jogos que não tem interação. Mas eu queria muito pedir para o Alexandre diferenciar depois a diferença entre o hiperfoco e a compulsão, porque os jogos, para mim, acabaram virando uma compulsão, uma obsessão que me prejudicaram muito, né? É uma questão de intensidade, é que nem a diferença entre pensamento e delírio, ou pensamento e alucinação auditiva, é uma questão só de aumentar o volume. Então, assim, eu mencionei... A repetição...
o cérebro vai recrutando células aqui dessa região e aí você escuta o pensamento. Da mesma maneira, se você ficar se ficar vinculado ao seu centro de prazer, vira uma estrutura de repetição compulsiva. Até que o prazer também vai acabando, vai ficando só aquela que você tem que fazer porque está acostumado com um hábito frequente. No meu caso, ele só acabou depois de um cataclisma familiar, mas foi muito bom que ele acabou. Mas, enfim, tem prejuízos também. Eu mencionei para vocês que não é só um critério do DSM, né? Esse interesse restrito, essa paixão. Ela também pode causar muito prejuízo para a gente. Inclusive, em algumas crianças, esse hiperfoco ele pode causar prejuízos, porque elas não vão conseguir pensar ou aprender outras coisas. E a gente, não só crianças, nós, como seres humanos, estamos constantemente aprendendo e ensinando. É por isso que nós não somos seres isolados, nós vivemos em comunidade, né? Nós estamos constantemente interagindo e o nosso cérebro precisa disso. Inclusive, tem umas pesquisas muito interessantes sobre o impacto do isolamento social, inclusive na anatomia e na fisiologia do nosso cérebro, né? Na forma como o nosso cérebro se desenvolve. E aí, agora eu queria ler algumas perguntas dos comentários, tá? A Eliselaide, desculpa, eu estou lendo muito mal hoje. São os remédios para a gripe. Pedro Tavares, bom dia. Eliselaide, bom dia. JJS. Oi, JJS. Bom dia. Estar entre hiperfocos dá um vazio existencial. Dá pra caramba, né, gente? Eu não tô ouvindo agora. Alexandre, você tá no mudo? Então, tava. Não, essa história do hiperfoco, né, dos lados negativos do hiperfoco, ele está ligado à compensação de situações sensoriais, inclusive, né, porque é conhecida a ideia de que quando você se concentra sobre algo, você diminui a sua sensibilidade, simplesmente porque você está concentrado e o sangue reflui para o lobo pré-frontal e ele não fica tão disponível em outras áreas que vão controlar dor e outras coisas, né? Então você diminui. É conhecido o fato, por exemplo, de um soldado em batalha ser ferido e só sentir o ferimento depois que a batalha acaba, né? Que é quando o sangue esfria, por assim dizer, né? Mas ele não esfria, ele simplesmente volta a irrigar aquelas áreas que vão dar a ele a percepção da dor, né? Aquela dor já está acontecendo, mas ele não está se ligando. Então, no autismo, você tem dificuldades para transicionar de atividades quando você está em hiperfoco, né? Porque quando você fixa ali a cabeça naquilo, qualquer coisa que impede o seu acesso às informações que você quer, ela é tratada como coisa de menos importância. Então você esquece de comer, você pode esquecer de ir para a aula, pode esquecer de estudar para uma prova que é importante, né? Pode esquecer um monte de coisa que é necessária para a sua vida, porque não é porque você usa o hiperfoco, é porque o hiperfoco lhe usa. Todo o seu sistema fica em função daquilo, né? Então é meio que nem um superpoder que quando você descobre, você não controla, e aí você começa a, tipo, vamos dizer assim, já que você falou dos X-Men, aquele cara que tem um olhar de raios, né? Ele tem que usar um óculos, Ciclope, ele tem que usar um óculos para proteger. Parece só um comentário de alguém que já passou muito tempo pensando sobre superpoderes. Eles geralmente têm isso, falando nisso, alguma coisa que tem até alguns tipos que causam danos reais para que tem. Você pode. Isso do Ciclope é interessante. Ele consegue destruir as coisas, mas ele não pode abrir os olhos sem aquele visor, dependendo da continuidade, porque teve umas coisas assim, mas não era isso. Gente, desculpa a interrupção, só porque vocês só contaram um pouco. Faz parte. Mas uma coisa que eu percebi de hiperfoco, cara, é tão mais fácil. Eu estudo qualquer assunto melhor em inglês que em português. O que ajuda um bocado é que tem muito mais conteúdo para as coisas em inglês que em português. Mas qualquer coisa, não importa, até coisas que eu não sou particularmente interessada, porque é como se fazer a coisa em inglês ajudasse, eu não sei. E também uma das coisas que eu uso para transição de algumas coisas assim é começar a cantar músicas da Disney para fazer transição de atividade. Particularmente se ela tiver alguma coisa relacionada com
o que eu vou fazer. É tipo, aí você vai, às vezes é umas coisas que você usa para funcionar. E o que você falou de eu tenho hipersensibilidade sensorial muito grande, então se eu não tivesse podido fugir para minha cabeça em alguns momentos da vida, eu não teria saído do meu quarto muito, porque é muito, muito hostil. Aí você vai e se esconde no canto da sua cabeça, que aí você fica focando naquilo, aí você consegue existir num ambiente que é hostil. E desculpe novamente por interromper, eu não sei Não, dizer sem isso. problema, sem problema. Essa história do isolamento social, né? O hiperfoco, ele promove o isolamento social e isso gera, inclusive, algum debate sobre se é saudável deixar uma criança entregue aos seus hiperfocos e não retirá-la daquilo na direção de, por exemplo, atividades que envolvam socialização. Tem gente que imagina que se você tirar um tablet de uma criança, tirar o celular de uma criança, ela vai socializar, né? E isso é muito debatido, porque enquanto boa parte dos profissionais estão condenando as telas, achando até que elas causam autismo, quer dizer, é uma coisa bem antiga, mas eles botaram isso na cabeça agora, não sei porquê. Um monte de gente falando essa bobagem, de que tela causa autismo, né? E o que acontece, na verdade, é que a criança usa o dispositivo para se isolar, ela precisa se isolar, eventualmente, é óbvio que ela precisa também socializar. Mas uma coisa que eu ouvi da Temple Grandin, num congresso em que ela esteve, e eu fiz essa pergunta diretamente a ela, né? Eu perguntei sobre como que ela qual era o melhor caminho para você se colocar socialmente, assim, como é que ela tinha vivido essa história da colocação social. Ela disse, foi através da excelência que eu adquiri pelo hiperfoco. Então, através da excelência, algumas pessoas tentaram, por exemplo, tirar o interesse dela em sistemas hidráulicos quando ela era jovem. E isso, graças a Deus, não conseguiram, porque foi através desse interesse que ela criou a máquina do abraço, por exemplo, que é um sistema hidráulico que dá um abraço que a própria pessoa controla na intensidade que ela precisa naquela hora que ela está. E é usado até hoje em vários consultórios de terapia ocupacional, inclusive. Pois é. Né? Enfim, a Temple Grandin desenvolveu várias coisas ligadas a sistemas hidráulicos que tem a ver, a colocação profissional dela tem a ver com isso, e o prestígio que ela tem, inclusive social, tem a ver com ela ser muito boa naquilo que ela passou a vida estudando. Então a gente precisa temperar essas coisas. Você jogar uma criança no meio das outras crianças não significa que ela vai interagir. Pode significar que ela vai sofrer. Eu não tinha celular até a adolescência, as coisas assim. Livros. Eu carregava livros, eu ficava lendo. Eu ficava parada no canto. Sabe quando você já viu aquelas ilustrações de fala sobre isolamento? Eu ficava, as crianças brincando lá e eu ficava aqui parada. Uma professora minha do Jardim 2 chamou a minha mãe porque eu ficava olhando para as plantas e falando sozinha durante uma. Então, não necessariamente as telas causam isolamento. Elas ajudam porque é um jeito mais até socialmente aceito de você ficar no seu canto, mas não acho que é exatamente isso. E uma das coisas interessantes sobre o hiperfoco é que pode ser ajudado para a socialização, porque geralmente tem alguém que gosta daquilo também. Então, por exemplo, tem muitos fãs da Marvel que a gente podia falar a respeito sobre super-heróis, tem muitos fãs da Disney, no caso, que foi uma das coisas que me ajudou na parte menor da infância, porque eu tinha sempre o que falar nisso. E geralmente tem. Eu já vi um depoimento de uma bailarina, uma mulher que ela tinha hiperfoco em balé, então ela não achava que ela tinha problemas de socialização, porque ela falava sobre balé e pensava sobre balé, e era a vida dela o tempo todo, e isso não era considerado estranho, porque até por causa dos rigores que você precisa para ser bailarina em geral. E é uma das coisas que você pode usar. Acho que a Ana até já usou isso várias vezes com a Mari para ensinar coisas para ela baseado no hiperfoco. Até a Turma da Mônica também tem uma coisa assim. Eu queria depois falar também um pouquinho dessa questão social, mas eu acho que a Ana Karen precisa terminar a parte dos comentários. É isso que eu ia dizer. Eu tomei a palavra e não devolvi nunca mais. Ela está com as perguntas. Por que os hiperfocos se esgotam? Eita, pergunta difícil, viu? Alguém sabe? Depende. Eu queria falar um pouco desse downside aí, da parte mais complicada do hiperfoco, e talvez esbarre um pouco aí. Mas a Ana Karen já estava intervindo aqui. Fala aí, Ana Karen.
Não, eu ia dizer que tem vários motivos, até porque tem vários motivos para você ter hiperfoco em alguma coisa, né? No meu caso, na maioria das vezes, o hiperfoco esgota porque eu achei um novo hiperfoco. E aí eu queria emendar numa última pergunta dessa leva de comentários, tá bom? Às vezes é um choque Que também, como você descreveu. A Mariana Castro quer saber se é normal ter vários hiperfocos em pouco tempo. Eu queria Quando emendar você justamente tem por isso, porque eu tenho. Eu TDAH, tenho, às vezes, vários, né? Pois é. Essa é uma grande linha divisora entre TDAH e autismo. Sendo que as coisas não são assim, tão preto no branco, porque tem pessoas que têm TDAH e autismo. Então, essa não é uma coisa tão preto no branco. Então, você vê, por exemplo, pessoas que têm. Porque pessoas que são só autistas, elas têm um hiperfoco com eles são muito menos amplos do que o hiperfoco TDAH. O hiperfoco TDAH tende a ser mais amplo e ramificado. O foco do autismo tende a ser mais raio laser, assim, uma coisa só, né? Tende a ter esse jogo da intensidade sensorial para uma pessoa autista. Funciona como um elemento de isolamento, tanto do ambiente social quanto do ambiente sensorial. É muito mais persistente no tempo um hiperfoco de uma pessoa autista, né? E há um envolvimento emocional enorme com aquele assunto. Ele fica realmente envolvido com aquilo. O TDAH tem um foco mais estreito e dinâmico. Ele tem um hiperfoco, ele tem a tendência de perder tempo também com coisas que podem não soar muito relevantes, porque, inclusive, coisas essenciais para a sua vida você vai deixar de lado, só que aquele interesse passa bem rápido e aparece outro, de modo que você é uma espécie de generalista, entendeu? Você sabe um pouco de tudo, mas não sabe profundamente muita coisa, porque você não ficou tempo suficiente com aquela coisa para ser especialista. O TDAH também tende a ser, o hiperfoco tende a ser mais impulsivo, tipo, você está aqui, alguém fala um assunto, você fala, pô, que interessante, aí você vai pesquisar e pronto, é quando você vê, se lascou. Foi fisgado, aí você vai até o fundo da história, né? E é inconstante. Ao contrário do hiperfoco autista, né, o hiperfoco no TDAH pode ser menos consistente e mais sujeito a flutuações. Né? Então, eu sou vinculado em microfones, mas nesse meio tempo, eu estou vinculado em, sei lá, câmera, interface de áudio, podcast, Linux. Pronto, Linux é uma coisa bem recente, né? Quer dizer, recente assim, do retorno desse interesse, porque em 1998 eu comecei a usar o Linux Conectiva. Teve uma pessoa que nos assiste aqui que veio se oferecer para me dar dica de Linux. Eu falei, cara, eu acho que quando você nasceu eu instalei a minha primeira distribuição, né? Mas enfim, hiperfocos vão e vêm, né? No TDAH os interesses são mais mutáveis. Eles podem mudar muito rapidamente, às vezes de um dia para o outro, né? E pode ser influenciado por estímulos externos, emoções, mudanças no ambiente, pode influenciar o hiperfoco das pessoas com TDAH. Os autistas eles tendem a ter uma perseveração maior, né? Embora tenha gente autista que tem TDAH e isso pode ter uma área blurry. Não é uma área em que a gente possa dizer assim, daqui para cá é autista, daqui para cá é TDAH, porque muitas vezes se mistura. Essa seria já uma área de habilidade social e também na questão dos problemas sensoriais, que eu acho que é fundamental essa divisão entre autismo e TDAH. Uma pessoa com TDAH e autismo, frequentemente é uma pessoa com TDAH e problemas sensoriais que afastam ela da interação social. Entendeu? E às vezes, dependendo do hiperfoco, Alexandre, eu vou já passar a palavra para a Celiane, que está na minha frente aqui na fila, mas dependendo Deixa eu interromper rapidinho, tá? Duas coisas. Oi, Val. A Val pediu para eu dizer oi para ela. Outra coisa, eu tenho uma amiga que ela é muito fã do nosso trabalho. Olha que importante. E aí eu preciso ler um recado. Tá bom, Alexandre? Ela está dizendo aqui que quando ouve você falar que é a primeira temporada, porque uma hora a gente vai cansar, ela diz que já sofre. Eu estou sofrendo um pouquinho também. Eu fico preocupado com esse hiperfoco ir embora. Mas hoje de manhã, como deu problema no seu computador e demorou um pouquinho para começar, eu até perguntei para os meninos, será que a temporada está acabando? Mas não, gente, eu sou rígida demais para abandonar vocês, que é isso. Tá certo. Enquanto você estiver no barco, você puxa minha cordinha, que você é especialista nisso, e eu vou para dentro do projeto, mesmo que eu esteja sem hiperfoco. Pronto, parei de interromper.
Até porque tu tem um hiperfoco mais antigo que autismo, né, Alexandre? Esse persiste, né? E paradoxalmente, eu queria ter aquela vírgulazinha do Medo e Delírio em Brasília, paradoxo que chama isso, né? Paradoxalmente, é por causa desse meu hiperfoco de longa data que as pessoas costumam pensar que eu sou autista. Já assustei. Eita. Eu tinha muitas coisas que eu tentei não interromper muitas outras pessoas. Oi? Vocês estão me ouvindo? Beleza. De repente ficou tão silencioso. Estranho, né? Ninguém tentando roubar a palavra de ninguém. Foi, não é? Então, eu fiz uma listinha aqui para não interromper as pessoas. Vai ficar um pouco fora de contexto, porque o assunto já circulou. Mas sobre leitura também me salvou muito de interação social. Meus intervalos, eles de colégio, muito pequena, desde pequena, aliás, eram entrar para a escola. Em momentos que eu estava afim de interação, eu ia para a escola, porque brincar com as crianças menores era mais divertido. E tinha a interação social com crianças muito pequenas era mais leve, né? E as bibliotecas. Né? E aí eu me lembrando da Larissa falando, eu desde muito pequena também, não sei que idade, 4, 5, 6 anos, eu não tenho noção de tempo, essas coisas, eu olhando as pessoas lendo, e a minha curiosidade pela leitura e pelos assuntos aleatórios, por qualquer coisa que fosse livre, me levou a ler as coisas de cabeça para baixo, então eu aprendi a ler de cabeça para baixo. Se eu pegar um livro de cabeça para baixo, eu vou ler ele de cabeça, eu não vou ter o movimento de virar ele para ler na posição normal, porque simplesmente está tudo bem ler de cabeça para baixo. Eu me acostumei, né? E eu leio tanto de uma forma como da outra, da mesma maneira, praticamente. E qual é a outra coisa? Às vezes a gente usa o hiperfoco, acho que é isso que eu ia falar, mas é mais para lembrar da Karine, da maneira como ela usa com a Mariana. E sobre os videogames, quando quando era criança a gente não tinha videogame em casa e se alugava a hora, né? Se tinha uma locadora de videogame, se alugava a hora lá. E um dia eu fui ver aquele negócio, né? Eu fui olhar para ver como é que era. Esse negócio tem um potencial. Eu já tinha noção, porque nessa época eu já lia compulsivamente, eu já sabia que tinha coisas que me empolgavam muito profundamente, eu não conseguia mais pensar em nada, nem fazer mais nada. Então, se eu pegasse um livro para ler, não importa, eu só parava quando eu terminava. Isso, se virasse à noite, o final de semana inteiro, não importava. Quais, né, eu simplesmente lia até terminá-lo. Tipo o que as pessoas fazem hoje com série, essa história de maratonar série, né, eu fazia isso com livros. Né, não, ganhei 3 livros, eu vou parar quando eu terminar os 3. Então, não era. Isso foram as primeiras noites que eu virei ainda criança. E então quando eu olhei aquele negócio dos videogames, esse tem potencial, não vou começar. Então, eu nunca comecei a gostar muito de jogos. Os jogos que eu me atrevia a fazer eram jogos que não davam muito essa coisa que o jogo de videogame ou de RPG, essas coisas que dá com interação e tal. Eram jogos, tipo assim, um joguinho de paciência no computador, coisa assim que, tipo assim, eu usava quase como um Steam, né? Para me ocupar enquanto eu precisava focar em alguma coisa. E, fora isso, tem os hiperfocos em comida, além de assuntos, ou às vezes em pessoas, hiperfoco em pessoas, que pode ser bem, assim, assustador para algumas pessoas, porque fica parecendo stalker, ou, né, às vezes ou hiperinteresse, paixão, né? em uma pessoa. A pessoa se confunde com paixão e não é isso. Não é. E às vezes é um hiperinteresse em uma pessoa. E às vezes isso não tem nada de afetivo ou sexual, nada não. É simplesmente na maneira, por exemplo, pegando aqui uma professora, uma sinóloga que eu acompanhei nos últimos anos, eu desenvolvi hiperfoco nela, em tudo que ela escreve, em tudo que ela fala, então virou
né? E como ela falava de textos clássicos de medicina chinesa e essas coisas que estavam dentro do meu hiperfoco, se tornou um hiperfoco dentro do hiperfoco. Né? De repente eu estava no meio da rede, articulando a rede de pessoas aqui, divulgando livro e coisa e tal, e não perdi a oportunidade de falar e indicar, né, tantos cursos dela e promover e tal, enfim. E um outro ponto também, que pode ser bem complicado, é que como é um assunto que a gente se empolga muito para falar, é uma ótima ferramenta de interação, né? Ou não. E eu fico muitas das vezes nas conversas tentando, assim, não é nem tentando, é esperando o momento onde o assunto da conversa leve para algo que eu possa falar de um hiperfoco. Né? E se tem alguém para ouvir, é ótimo. Se tem alguém para ouvir, é ótimo. E a pessoa está interessada, maravilha. Né? E eu até aviso, olha, esse é um assunto que me interessa muito, eu me empolgo para falar, é um hiperfoco, então se eu estiver falando demais, você me avisa para parar. Só que quem está de fora, muitas vezes, vê isso e ridiculariza. E eu passei por um problema recentemente por conta disso. Né? Que eu disse à pessoa, isso aqui porque a pessoa começava a fazer piada com o fato de eu me empolgar com o assunto que eu estava falando, porque estava dentro de algum dos meus hiperfocos, de interesses, né? E aí começou a fazer brincadeira, eu disse, olha, é um hiperfoco meu, eu vou falar dele, até quando tiver alguém disposto a ouvir. E eu não estava falando com você. Só que isso foi me irritando e acabou gerando um estresse, porque eu falei uma vez, falei duas, a pessoa não entende, vai encher o saco de outro. Não é você, não estou falando para você nem com você. Para que você vem perturbar aqui? Né? E foi bem problemático, assim, virou um bullying a esta altura da vida, e o pessoal achando, não, mas eu venho de um mundo onde fazer bullying é normal. Onde fazer bullying é normal? Onde é normal fazer bullying, ridicularizar as pessoas, assim, aleatoriamente, sem... Que distorção cognitiva é essa? Que mundo patológico e doente é esse? Onde fazer bullying e ridicularizar os outros? Por simplesmente estar falando de um assunto com muita empolgação. Qual a necessidade de fazer isso? Né? Então é bem problemático, assim, a maneira também como outras pessoas olham para essa empolgação que a gente tem, que diz assim, você só fala disso, só faz o quê? Ou você se empolga demais falando disso, e qual o problema nisso? Então, é isso, acho que pode juntar, eu acho que o hiperfoco ele tem lados positivos, mas pode se tornar problemático por N motivos. Ora facilita a interação, a conversa, ora complica, porque o pessoal não sabe interagir com isso, ou estranha esse tipo de empolgação. Quando vai para a comida, que se você hiperfoca numa comida só, ou numa modalidade de apresentação, ou qualquer coisa, de repente restringe, né, a questão da ingestão de nutrientes, de macro e micronutrientes e tal. Então, é aquela coisa, tudo é uma faca de dois legumes, né? Assim, tem risco de você dar muito certo ou dar muito errado. Ok, Sávio, né? Agora? Isso. Bom, pessoal, também, viu, Celiane, eu acabei anotando várias coisas. Quando eu interrompia, inclusive, era com o intuito de contribuir, né, para continuar. Então, eu procuro não me estender nas interrupções. Tá? Por isso que às vezes a gente acaba acumulando várias coisas para falar, e também vários pontos que tu colocou aí também eu tinha anotado. Então, por exemplo, a questão da flutuação ao longo da vida, eu acho que isso é muito importante. Né? Inclusive, eu percebi, pelo que o Alexandre falou, que eu não conhecia a diferença, né? Me parece que os meus hiperfocos no começo, eles eram mais autistas, digamos assim, e eles passaram a ser mais do perfil de TDAH com a vida adulta. E eu acho que isso tem, enfim, vários motivos que concorrem para isso, né? A própria vida adulta em si, ela talvez favoreça uma variedade maior de hiperfocos, de competências, para que você possa ficar jogando esse jogo social. Então, o impacto dessa questão social nos hiperfocos, acho que é algo a se considerar também. Eu também esqueci de falar vários hiperfocos. Às vezes eu entro em crise, acho que eu estou sem hiperfoco,
ou que eu nunca tive, aí depois eu vou lembrar que eu já tive em enciclopédia, em livro, e muito acumulador também com esse processo, em ciências, em antropologia, paleontologia, mapas, quebra-cabeça, culturas indígenas. Teve uma época que eu aprendi um pouquinho a falar tupi antigo, e documentários que eu fiz o TCC sobre isso, e que eu acho que não foi muito bom, apesar de eu ter tirado uma boa nota. Enfim, e também tive em games, e na verdade é meio que constante, e podcasts. Eu não podia deixar de falar que eu tive em podcasts. Só que falar sobre os hiperfocos, às vezes tem esse downside, né, que também a Celiane pontuou aqui, que muitas vezes ele é interditado ou atrapalhado, né, pelas nossas obrigações, pelas responsabilidades. Então a gente não consegue cultivar necessariamente o hiperfoco como gostaria, e tem também a questão da expectativa de desempenho. Esse ponto me incomoda muito, porque é aquela velha história, mas você conhece essa coisa, sabe muito disso, e aí, dependendo de como isso se organiza na sua vida social, eu já fico um pé atrás sobre falar a respeito dos meus hiperfocos. Né? Em especial, não por não conhecer, porque não conhecer leva à possibilidade de você conhecer mais. Então, isso aí é um mecanismo positivo. Né? Quando você se encontra com outra pessoa que conhece bem, você às vezes até gosta de expor que não conhece tanto para aprender mais. Mas, na verdade, no meu caso, pelo menos, eu vejo muito assim, o meu olhar sendo muito detalhista para certas situações, às vezes eu não consigo comunicar para as pessoas sobre o que realmente está naquele contexto, e por não conseguir comunicar e a pessoa não entender, ela acha que eu estou sendo só crítico, que eu estou só querendo colocar dificuldade ou esse tipo de coisa. Então, assim, compartilhar de hiperfoco é uma coisa difícil também. Né? Então, tem esse downside que eu acho que a gente precisa falar disso. E para encerrar aqui, porque eu já estou falando muito, a questão do operacional, que é o seguinte, o hiperfoco ele ajuda muitas vezes a gente a estabelecer rotina, né? Ele tem uma questão de gestão de energia que a gente também precisa considerar, e eu até anotei aqui questionar questionários. É o meu caso. Quando eu faço assim, teste, essas coisas, é muito comum da minha parte ficar tentando entender o que é que a outra pessoa falou. Isso é um hiperfoco em si? Não. Eu só estou colocando como um exemplo justamente daquilo que eu disse. O alto senso crítico, às vezes, faz com que a gente, com as características de comunicação, que pode ser dificultada, né, ou dificultosa em certo sentido, com essas expectativas de desempenho social, desempenho acadêmico, seja lá o que for, tudo isso se junta numa situação que não necessariamente é positiva. Apesar da gente gostar do hiperfoco e da gente não atribuir ao hiperfoco essa dimensão de problema, né? Eu só estou colocando aqui que há esses fatores também que são importantes da gente considerar. Bom, já falei demais. Quem é a próxima, Ana Carinha? Eu queria só furar a fila para pontuar uma coisa que já aconteceu muito com relação, principalmente aos meus hiperfocos em medicina chinesa. As pessoas também têm um negócio de dizer assim, mas você sabe tanto, você devia dar um curso, você devia dar aula disso, por que você não dá aula, por que você não faz cursos? Eu disse, eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de falar sobre isso, mas eu não quero dar aula de dar licença. Por que eu tenho? Mas não, vou montar um curso sobre isso. Porque não, porque eu gosto de estudar e de aprender sobre isso, de falar sobre isso, mas eu não quero dar aula. Porque dar aula envolve você fazer material, fazer conteúdo, e fazer apostila, e conversar com pessoas que vão vir. Pronto, exatamente, todos esses fatores, né? Exatamente então, isso que entra. Nem todo hiperfoco tem que ser útil. A ideia de que tem que também aproveitar para fazer dinheiro, né? Pô, seria ótimo se a gente simplesmente pudesse manter o hiperfoco, nem ligar para o mundo, nem ter que fazer esses esforços que você acabou de falar e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que todo autista adoraria isso, mas não é tão simples assim. Quando as pessoas pensam em estrutura, né? Você tem que ter uma estrutura para fazer isso. Eu preciso interromper. A gente tem, nem sempre tem. Eu conheço pessoas que são muito, muito pobres mesmo, que têm hiperfocos que são completamente distoantes do seu meio cultural, entendeu? A pessoa, por exemplo, ela mora numa favela, ela tem interesse no Egito Antigo. Entendeu? Se ele tivesse uma estrutura, ele podia ser um arqueólogo, um historiador, entendeu? Sendo que o tempo inteiro a vida fica invadindo o hiperfoco dele e ele vai se desconcentrando e vai se estressando também, porque não é simples, né? Você largar uma coisa que é do seu interesse e às vezes vira uma grande crise, uma grande dificuldade com a família.
em vez de ser uma coisa que... Então, muito do meu trabalho é convencer as famílias de que vale a pena deixar aquela pessoa perseguir os seus interesses, de que é um investimento no futuro, né? De que se você, por exemplo, é um vigia de um prédio, seu filho pode ser um professor de história, né? Ou ele pode ser um médico, né? Tem uma garota que eu entrevistei recentemente, que ela tem hiperfoco em bonecas, e ela está fazendo medicina. Quer dizer, é um negócio muito invocado, assim, a capacidade que uma pessoa tem. E ela, tipo, largou o ensino médio por dificuldades, aquelas dificuldades sociais típicas do autismo, as pessoas fazendo hora, da vozinha de boneca dela, que ela tem uma vozinha de Barbie, entendeu? E as pessoas ficavam fazendo bullying com ela, e de repente ela largou o ensino médio, e a pessoa disse, pronto, largou o ensino médio, acabou, fez o EJA, entrou na medicina, na UFC, fez o EJA, público, e entrou na medicina. Quer dizer, uma pessoa dessas, ela tem uma grande capacidade de concentração, ela tem inteligência, ela tem uma série de coisas que são importantes para ela se destacar na vida adulta, né? E ela tem aquelas fragilidades comuns no autismo que vão dificultar esse processo se a gente não adaptar. É isso. Deixa eu passar de volta para você, Karine. Celiane saiu? Acho que ela está só não, no modo... eu tô aqui, eu tô aqui só estimando. Tá bom? Ela pegou as agulhas, pegou as agulhas agora. Eu tenho uma pergunta pelo que você mencionou do curso, porque é uma dificuldade minha, tá bom? É uma coisa que as pessoas estão constantemente me perguntando. Estou fazendo mox, Alexandre. Porque eu não faço cursos. E aí eu levo essa pergunta para o Alexandre. Desliga a câmera, porque pode confundir a mocha com o baseado, né? E não é. Não. Aí eu fico tentando só também... contextualizando que a Larissa fez uma cara... Apareceu uma interrogação na testa da Larissa. Mocha é uma técnica da medicina chinesa que você acende um bastão de erva e coloca sobre um ponto de acupuntura. Como é muito grande e esticado assim, e acende a ponta, alguém pode pensar que ela está fumando maconha. Faz fumaça. Mas nesse momento, eu não tô nem com bastão, eu tô com um assento, um banquinho, uma almofada onde a gente bota dentro e senta em cima. Né? Então, eu já fico, eu tô aqui, é um banquinho quase da altura do chão, né? Dessa altura mais ou menos, e eu tô sentado porque eu tô aqui, tanto que eu tô aqui com meu joelho aqui. Você merece 2. Vem! Eu tô aqui. Eu digo, não, foi o sisteminha que eu vi que funcionou mais. Então já virou dentro da minha rotina participar do podcast, sentada nesse equipamento fazendo mocha, às vezes moxa, né? Moxa bastão. E às vezes eu trago o bastão ou não. Hoje eu não trouxe o bastão, cheguei atrasada e eu digo, não vou. Achei que vocês já estavam em andamento, eu digo, não vou entrar no meio, acabei esquecendo de pegar o bastão, mas geralmente eu fico com o bastão, aquecendo os pontos, e sentada no banquinho, porque também ele ajuda a, digamos, recarregar as baterias e minimiza alguns aspectos da disfunção executiva ou da sobrecarga que eu tenho na semana, que eu estou tendo sobrecarga sensorial no trabalho, já faz alguns meses, então... Chega no final de semana, eu estou destruída. Se eu não fizer isso, eu não tenho energia para fazer mais nada. Então, vamos voltar para faz parte. Né? Voltando. Não, eu tinha uma pergunta para a Celiane, né? Porque, assim, ela acha que a dificuldade em relação à questão do curso, que é uma dificuldade que eu também tenho, é porque ela gosta de estudar e não de apresentar, e não gostaria de fazer algum dinheiro com conhecimento, não faz diferença, ou é disfunção executiva que não permite elaborar toda a parte prática do curso? Porque esse opção 2, assim, eu poderia fazer dinheiro com isso? Poderia, mas, por exemplo, sei lá, produzir conteúdo para a internet. Tem que ter regularidade, tem que ter todo aquele processo e tal. Às vezes eu tô afim, às vezes não. Então, não. É questão de produzir material escrito, sei lá, que seja apresentação, apostilas ou conteúdo escrito. Também não gosto, ou melhor, tenho dificuldade, né? Porque, assim, bom, basta dizer que toda vida é um sofrimento para eu fazer monografias e TCCs. Então, fazer uma apostila seria o mesmo processo.
Então, é o processo que eu vou ter que sentar para fazer alguma coisa. Ou eu estou... E eu já dei cursos no trabalho, mas foram coisas que eu estava hiperfocada e eram coisas mais visuais, era print de tela, eram aplicações, então eu não tinha que escrever muito. Uma coisa curta que você termina numa sentada. Eu fazia um desenho, eu printava uma tela, apontava daqui para lá e tal, fazia uma coisinha assim. Não tinha texto ou coisas muito... Era uma coisa mais instrumental, né? Então, a coisa do fazer apostila, a disfunção executiva me atrapalharia muito, eu precisaria de suporte. A Rediane está nos assistindo aí, eu já conversei com ela várias vezes sobre isso, porque ela já consegue se sistematizar e organizar e fazer as coisas, as apostilas. Até já brinquei, eu vou dar um curso de ventosa, eu vou pegar a tua apostila, viu? Eu pago royalties em cima da tua apostila, que está muito bem feita, e eu vou dar o curso, até brincando dessa... Porque, assim, eu até já fiz essa brincadeira com ela, porque a ideia de fazer o conteúdo já entra em modo de disfunção executiva e não. Então, eu prefiro não ter esse tipo de preocupação. Não é mais, fica mais leve. Você meio que descreveu o meu problema com as redes sociais. Eu gosto de preparar conteúdo para as redes sociais, mas me falta motivação para ficar fazendo isso sempre, que é quando dá certo, né? Então, eu estou sempre com menos seguidores do que eu poderia ter, menos curtidas do que eu poderia ter, porque eu podia fazer aquilo. Eu estou conseguindo fazer pelo menos uma vez por semana e está sendo interessante. Óbvio que também funciona nesse esquema de temporada. Esse negócio de temporada é só o queixo para a gente cansa. Assim, porque a gente cansou. O hiperfoco vai baixando. Tem uma coisa que as pessoas acham que você sabe fazer uma coisa, você sabe ensinar, e não funciona exatamente assim. Ensinar alguém a fazer alguma coisa envolve uma habilidade completamente separada de você fazer aquela coisa. Especialmente quando você é autodidata. Aí é muito mais difícil. Exatamente, porque eu sei como eu aprendo as coisas. Agora, se for para explicar alguém com um diferente tipo de... Se eu não me engano, Aristóteles falou isso, viu, Larissa? É uma coisa assim antiga já, se conhece isso. Estamos em boa companhia, Larissa, estamos em boa companhia. Muito, por exemplo, eu falei em hiperfoco em inglês, aí até me falaram, por que você não dá aula de inglês? Eu tentei, foi um desastre. O desastre aconteceu pelo caso de porque eu era uma moça de... Não sei, porque eu era uma moça, eles me botaram em turma com criança pequena. Você precisa de muita didática para ensinar criança pequena. Ainda mais quando uma delas detesta inglês e não gosta de você, do nada. E aí você fica... E eu não tinha essa didática, eu nunca tive nenhum curso de pedagogia. Eu precisaria aprender isso. Eu especificamente disse quando eu procurei o emprego que eu não tinha experiência ensinando. Eu consigo ensinar para uma turma mais velha que esteja interesse de aprender, talvez, porque eu passei nos testes e eu fui aprovada, mas me botaram na turma de criança, que é muito lúdico, muitas coisas assim, e eu gosto de crianças, e eu gosto de aprender coisas desse jeito, mas não quer dizer que eu saiba ensinar. E é totalmente diferente. Sem falar que eu tenho uma coisa em particular que me atrapalha de ensinar qualquer coisa ou falar qualquer coisa. Eu tenho insegurança de dar informação errada. Tipo, e se eu em algum ponto falar alguma coisa que tá errada? E aí, como se fosse uma coisa totalmente desastrosa, e não o fato de que a gente erra, é normal você errar as coisas, você vai e descobre, e admite o erro e aprende mais, mas eu fiquei nesse negócio de tudo que sai da minha boca eu tenho que ter 100% de certeza de que está totalmente correto, e foi assim que eu parei de falar um tempo, porque não, até coisas de... Pois é, mas é sobre isso de diferença entre você ter uma... Por isso que eu tive muita dificuldade achando uma profissão, eu ainda estou trabalhando nisso, fazer coisas que eu gosto de fazer, mas ensinar também envolve você, tipo, avaliar o trabalho da outra pessoa, e, tipo, eu tinha pavor, eu não seria uma boa juíza ou uma boa professora, eu acho, porque eu tenho pavor da ideia de, tipo, juíza no sentido de julgar um concurso de alguma coisa, porque eu não saberia escolher, e já entra no negócio do problema da escolha, e de julgar alguém. Uma vez eu estava na aula de inglês, você tinha que corrigir os erros de um colega, e eu quase tive uma crise. Eu sabia quais eram os erros, eu sabia como corrigi-los, mas a ideia de corrigir alguma coisa de alguém, eu já melhorei isso, mas é só porque envolve muitas coisas diferentes entre você aprender e ensinar, e envolve muitas mais habilidades sociais do que eu tenho.
E é complexo e muito pessoal, né, Larissa, como você colocou desde o começo, porque tem autistas que são juízes e não tem nenhum problema de fazer esse tipo de julgamento. Não, isso é tipo uma coisa específica sobre mim e sobre eu ter esse negócio de perfeccionismo de querer estar certa, mas eu tô trabalhando nisso até porque senão eu nunca vou fazer nada na vida e eu gostaria de fazer coisas. E o motivo da ansiedade varia muito de pessoa para pessoa. Sim, e sempre tem, por exemplo... alguma, né? Se você é autista, ou TDAH, também TDAH envolve muita ansiedade. Tem autistas que fazem todo tipo de coisa, tem autistas que são advogados, tem autistas que fazem várias outras coisas que eu não conseguiria fazer, por exemplo, trabalhar em algum ambiente muito super estimulado de, tipo, música ou no estúdio de TV, alguma coisa assim. As pessoas fazem cada tipo de coisa, porque cada indivíduo é diferente. Mas, pois é, e esse fato de que atrapalha às vezes é porque é como se tivesse um padrão. Não, você é inteligente e faça medicina. Ou você, tipo, você faz bônus provas, faça Olimpíadas, coisa assim. E, tipo, não entendeu? Você tem que ver o que você conseguiria fazer, o que você conseguiria fazer por várias horas todos os dias, o que você seria bom fazendo. E tem todo tipo de habilidades que agora já é mais conhecido, vários tipos diferentes de inteligência e habilidade, porque antes era só uma coisa muito estreita, e se você não se encaixasse nisso, até se você se encaixasse e por acaso preferisse fazer outra coisa, era muito difícil isso. Mas tipo, pois é. E eu até gosto, e estranhamente, eu até gosto de dar aula. Eu já tive algumas experiências com isso, eu gosto de dar aula, eu brinco assim, foi um tema que eu tenho hiperfoco, um tema que eu gosto, que eu domino, eu digo, é uma grande oportunidade de pessoas, um grupo enorme de pessoas para ouvir eu falar daquilo que eu gosto. É um negócio muito interessante. Mas eu acho que, respondendo, voltando para a pergunta de Ana Karine, a disfunção executiva de produzir conteúdo, de fazer apostila, a coisa prática do negócio, porque quando você está conversando, a coisa vai aleatoriamente, a conversa vai para rumos. Quando você vai dar aula, fazer um curso, você tem que dizer, organizar o conteúdo, uma grade, um método, como é que você vai passar cada parte daquele conteúdo. Eu tinha um livro específico, né, com as coisas para planejar as aulas, tinham que ser planejadas de um jeito específico do negócio. E, ai, meu Deus, desculpa. Aí o Alexandre gostando da sugestão do Sávio, que propôs o chat GPT na disfunção executiva. Porque, assim, eu ia dizer isso e o Sávio disse antes, porque, veja, quando você estrutura a coisa, é óbvio que você não vai fazer o que você estruturou, se você estiver focado no que é necessário ser feito, né? Porque muitas vezes você planeja uma coisa para uma turma e o cara te faz uma pergunta que não está no teu planejamento. Então, se você focar no seu planejamento e o seu planejamento for o foco, como se faz da maneira mais autista possível, vamos dizer assim, aí eu acho que a parte TDA da história joga um papel nessa história aí, de você se abrir um pouquinho para a experiência. Porque o TDA, ele fica no vento, ele gosta de ficar no vento. Ele gosta de fazer as coisas assim, por intuição, entendeu? De improviso, né, Alexandre? Também. Improviso. Muitas vezes eu fui numa só para não dizer que a gente não tocou, só para não dizer que não falei das flores, né? Eu fui numa conferência que o objetivo dela era provar como o ABA era uma coisa fundamental para as pessoas autistas, né? E eu fui lá e sem a menor ideia do que eu ia dizer, e eu terminei colocando os pingos nos is na hora certa, dizendo o que era necessário dizer, porque eu fui lidando com os argumentos que vieram para a mesa, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei fazer, eu tenho, vamos dizer assim, confiança no meu inconsciente, no meu cérebro automático, para que eu vou dizer a coisa certa na hora certa. Ela pode não ser exata, como Larissa gostaria que fosse, assim, que é uma coisa que eu tirei de tal fonte, né? Eu misturo todas as fontes, mas eu vou dizer a coisa que precisa ser dita. Eu tenho tive essa ambição durante muito tempo, e hoje eu tenho esse orgulho tranquilo, que eu consigo fazer isso. Se eu estiver bem, obviamente, né? Se eu estiver bagunçado, aí, enfim, eu vou dizer o que eu não devo. Como todo mundo, obviamente, né? Mas vai lá, Karine, eu acho que vamos passar para o chat. Deixa eu ler aqui os nossos comentários rapidinho, okay. E aí deixa eu fazer o que a Celiane pediu, que é falar sobre como eu direciono hiperfoco aqui com a minha criancinha, né? Não, tem que baixar, tá pedindo para eu baixar a minha mão.
Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Eu acho que eu parei... Tá, porque os hiperfocos se esgotam, vários hiperfocos ao mesmo tempo. A Arediane disse que o principal hiperfoco dela também tá meio morrido. O meu, ele tá sepultado. Se ele tivesse só morrido, tava até bom. Porque eu dava um jeito de fazer RCP nele. Está dizendo que tem tipos de hiperfocos diferentes, mas o que sempre identifica como hiperfoco é obsessivo, de chegar a estudar até desligar de exaustão em cima dos livros. E ela lia dicionários e enciclopédias quando criança. Segundo ela, ler me salvou de ser obrigada o tempo todo a interagir com pessoas. Uma vez eu fui para um aniversário e alguém tinha levado Harry Potter e a Ordem da Fênix, tinha acabado de sair e eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu passei o aniversário inteiro lendo desesperadamente, porque eu queria ler o máximo possível do livro. Coisas que a gente faz, né? A Eliselaide disse que o filho dela está com hiperfoco no jogo. Já assistei. E que ela está negociando com ele que ele só pode voltar ao jogo depois que ler um livro e fizer um resumo para ela. Que ele gosta muito de livros, isso tem ajudado muito. Ainda bem, porque eu acabei de dar uma dica de como ele poderia burlar isso, né? E eu ia falar falando em hiperfoco em Harry Potter, eu já li eu comecei, porque eu sei que eu ia ficar numa ansiedade braba para ler os livros, então eu só comecei a ler Harry Potter depois que saíram todos os livros. Aí eu li, eu consegui achar uns PDF, umas coisas lá, e consegui ler, aí eu li também um por dia. Eu li os 7 livros em uma semana. Eu não dormia, não comia, não trabalhava, eu vivia para ler. Eu fiz isso com a uma saga da Anne Rice, das Bruxas Mayfair. Você bateu meu recorde. Eu li Musashi, que é aquele livrozão dessa grossura, assim, numa semana. E eu achava que isso era um grande recorde. Você leu Harry Potter num dia. Os 7. Não, os 7 livros. Os 7 em uma semana. Os 7 em uma semana. Eles vão crescendo, vai aumentando. É um por dia. Deixa eu voltar para os comentários, gente. JJS, ter vários hiperfocos é bastante esgotante mentalmente. Ela disse que tem, concordo. Mas eu sinto falta do esgotamento mental de ter vários hiperfocos. Eu me acostumei a isso. Minha avó dizia... Normal, né? Minha avó dizia que a gente se acostuma com tudo nessa vida, até com o que não presta. A velhinha estava certa. Não que hiperfoco não preste, né? Hiperfoco é tá cansado, não é bom. Você está constantemente cansado de pensar demais e muito rápido, não é agradável. Isso é verdade. Mas é um padrão para mim. Torna-se um hábito, né? E é o seu normal. O negócio é que o cérebro sempre está pensando em alguma coisa. Então, se não é nos hiperfocos, como na época que eu estava muito pesado de depressão, era em como eu era, o mundo ficaria melhor sem mim, ou quanto a existência não ia adiantar fazer as coisas. E os hiperfocos eram melhores para sem dúvida. Saúde mental. E não que não tenha um horizonte possível melhor do que isso, mas assim, se é para ficar cansado de alguma coisa, é melhor de hiperfoco, é muito mais prazeroso do que de outras coisas, né, basicamente. Sim. A Arediane diz que tem hiperfoco na atuação do Denzel Washington e só nesse momento entendeu que é um interesse em pessoa. É um interesse interessante cá entre nós. O Denzel eu tive no Henry Cavill, quando ele fez o The Witcher. Ainda bem que meu marido não escuta isso. E ela tem um hater dentro do grupo de adultos autistas de Macaé por causa do hiperfoco em medicina chinesa. E ela... aqui, deixa eu pular. A Arediane ainda. Acabei de descobrir que tem um combo completo. Sei estudar, sei e consigo preparar aulas e sei ensinar. Amiga, monta um monte de curso aí. Ganha dinheiro, aproveita. A Ana Karine vive dizendo para a gente montar curso, e um dos motivos pelos quais a gente adia muito isso é essa história da inconstância do TDAH, né? Eu tomei contato com o modelo SERTS, eu até tentei fazer um vídeo essa semana, ainda não deu, mas eu vou fazer um vídeo sobre o modelo SERTS. A Fátima falou rapidamente. O da Fátima ficou muito bom. O da Fátima ficou legal. Tá curtinho, mas tá bem, cobre todos os pontos. Mas eu queria fazer um falando um pouco mais assim de cada coisa e dando a ênfase nessa coisa transacional, porque isso que a gente faz aqui é SERTS, né? Eu sou terapeuta de algumas das pessoas que participam desse podcast, que estão também lá no Coletivo Neurodiverso.
E normalmente as pessoas não interagem fora do contexto da terapia com seus pacientes, mas dentro dessa perspectiva, CERTS é uma coisa essencial, porque não é uma coisa só de mão única, que eu tenho um protocolo para te tratar, é um diálogo, é transacional. Né? É disso que se trata o CERTS. E eu conheci o CERTS antes da publicação dos livros, eu conheci a Amy Lord, nós somos amigos até hoje, né? E ela sempre me tratou como se fosse uma espécie de embaixador do CERTS no Brasil, no começo, até ela perceber que eu não estava nem aí, entendeu? Que eu não estruturava as coisas, eu não fazia articulação para puxar curso para cá, porque eu estava ocupado estudando Java. Né? Aí, Sua Majestade hiperfoco. E aí eu queria falar sobre o trabalho que eu faço aqui, né? Eu não sei se eu trabalho com CERTS, eu não sei se eu trabalho com Denver, eu não sei se eu trabalho com ABA. Na verdade, eu faço uma grande salada de métodos, porque eu acredito não, eu já aprendi na prática com todas as pessoas neurodivergentes que eu conheço, que cada autismo é um autismo diferente, precisa ser adaptado. E eu tenho, inclusive, uma brincadeira com a Aline Provenço, que veio outro dia, de que um dia eu vou parar de tentar me forçar a produzir conteúdo e eu vou colocar um negócio só para dar suporte de disfunção executiva para as pessoas, porque eu sou muito boa em conduzir e péssima em executar. Precisa assumir isso. Você é a parceira ideal de produção de conteúdo para um doido como eu. Então, assim, aqui eu sempre direcionei todo o aprendizado, toda a forma de ensinar a Mariana, né, que é a minha criancinha, é autista, TDAH, está com 10 anos, em função dos hiperfocos. Então, quando a Mariana tinha hiperfoco em números, a gente usava números para que ela aprendesse as tarefas do dia a dia. Se ela precisava seguir sequências numéricas e ela não conseguia imitar um adulto ensinando a lavar as mãos, eu colocava números em cada passo de lavar as mãos. E aí ela acabava memorizando com menos dificuldade, porque ela estava focada em seguir a sequência numérica. Quando chegou o hiperfoco em letras, né, a bendita da hiperlexia, eu fiz a mesma coisa, eu usava letras para ensinar as coisas que uma criança da idade dela deveria saber. Quando chegou o auge da seletividade alimentar, a gente teve um momento em que a Mariana foi amamentada até 4 anos e 1 mês, porque ela não comia. Então, ela vivia de macarrão cozido em água e sal, leite materno e papel, porque ela comia muito papel. A correspondência tinha que ser escondida, dinheiro, tudo tinha que ser escondido, porque se ela pegasse, ela comia. E ela me deixa falar sobre isso, tá? Eu perguntei tem fibra, tem bastante fibra celulose. Eu preciso dizer que ela me autorizou a falar sobre isso, sobre a questão da seletividade. Eu sempre pergunto a ela sobre o que eu posso falar. E ela começou a ter hiperfoco em animais. Então, eu usava o hiperfoco de animais para aproximar a Mariana da comida, não para que ela provasse, mas para que ela alimentasse os animais e aceitasse tocar na comida, cheirar a comida, ter contato com a comida, e com o tempo ela foi aceitando provar, e hoje ela tem uma alimentação bem variada, inclusive ela está lá cozinhando o almoço dela, porque agora ela cismou que é independente. Ela está com uma elegância intrínseca, né? Aquele jeitão dela, assim, todo majestoso, né? Você me pediu para eu sair com ela, entregar e eu deixá-la com o pai, e no caminho ela foi fazendo perguntas sobre a minha galinha, ela me deu o braço assim, como se fosse aquelas mocinhas do século XIX, acompanhando o cavaleiro. Eu achei muito legal. Aí ficamos lá trocando ideias sobre a galinha e tudo mais, até chegar no pai. Muito bacana. Agora, o hiperfoco dela é ser cartunista, ser ilustradora, ela quer ser ilustradora da Maurício de Souza Produções, tá? A Arediane está falando também dessa história do perfeccionismo, né? Ela diz que tem um combo completo, ela sabe organizar, sabe ensinar, né? Tem tudo, porque é muito metódica, mas diz que ser muito metódica, apesar de ajudá-la, nunca está bom o bastante, por isso nunca está pronto. E esse é o grande problema das mentes sistemáticas, porque elas tendem a ser perfeccionistas também. E o perfeccionismo muitas vezes é paralisante,
Porque se você, como a gente diz aqui, tem a ver com o nosso moto de início do podcast, que é da gente dizer, estamos prontos? Não, nunca estamos prontos, né? Mas mesmo assim, sem estarmos prontos, a gente começa. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar com essa conversa. Acho que nunca ninguém vê a gente dizer essa frase, porque a gente sempre diz ela antes de entrar ao vivo. Porque o Meet pergunta. Eu acho que teve um que a gente... Teve um episódio, né, em que a gente disse verifica se está todo mundo pronto. Aí eu digo logo, não estamos. Aí, já boto ao vivo, porque... Eu tenho uma solução para a Arediane. Use a solução método Ana Karine Magalhães. Ajude alguém que não consegue organizar a organizar. Entre aí ajudando Celiane a ser metódica em relação ao conteúdo dela, que você vai ver que à medida que você vai repetindo esse processo com outra pessoa, o seu perfeccionismo vai reduzindo, porque você vai se desensibilizando aos erros através dos erros dos outros e ajudando os outros a corrigirem os próprios erros. Olha o sentido. Faz todo sentido. Inclusive, ela vai me ajudar a fazer um dos TCCs que está pendentes. Ela vai me ajudar a fazer algumas coisas também. Com relação... Mas, enfim, eu acho que eu desculpe. A Mari está com hiperfoco em desenhos. Então, ela tem uma dificuldade para contar histórias. E ela está com hiperfoco em redes sociais, não é? Principalmente, ela adora esse pessoal que faz dublagem de gato e cachorro nas redes sociais. Então, eu estou com um novo trabalho com ela. Como ela tem dificuldade e é muito resistente a contar histórias, ela pode mostrar os desenhos dela na rede social, desde que ela elabore uma história sobre o desenho, e isso com total supervisão. Então, aqui, trabalhamos com hiperfoco, alternando dessa forma, sempre com respeito, né, com muita ética, mas alternando entre coisas que precisam ser ensinadas e coisas que a pessoa gosta e quer aprender. Acabei. Eu ia falar, aproveitar também um gancho que foi posto aí, que é a questão da sistematização, né? Quando eu até tinha anotado a questão de... Acho que foi na hora que o Alexandre saiu para pegar o café dele, o questionar questionários. Quando eu fiz alguns testes até de orientação profissional, né, vocacional, essas coisas, eu peguei um teste que tinha 200 questões. E eu precisei comentar cada uma das questões, porque eu achava que tudo bem, eu sei que teste psicológico, eu, inclusive estudei psicologia um pouco para isso, eles muitas vezes são dúbios com intenção, né? Justamente que você vai avaliar o que sai dali. Especialmente um teste de personalidade, né? Pois é. Mas aí, de todo modo, eu senti a necessidade, para poder responder, de questionar o que é que o questionário estava querendo questionar. Eu faço isso. Já testei. Eu participei de um de inteligência não verbal e eu precisei comentar absolutamente tudo. E aí o bacana, depois eles precisaram montar um novo questionário e me chamaram para ler as perguntas e avaliar. Então, para fazer comentários sobre o novo questionário, porque eu questionei demais. No meu caso, era um protocolo, acho que internacional, então eu não tinha essa chance, mas de todo modo, eu estou trazendo isso nessa questão do hiperfoco, porque, assim, nem lembro mais bem por quê, mas o fato é que a questão da sistematização, muitas vezes ela entra nessa estrutura do hiperfoco, né? Aliás, estruturando o hiperfoco, e é uma das questões que tanto pode facilitar você compartilhar, né, como eu falei antes, o hiperfoco com outras pessoas que têm também o mesmo interesse e tal, quanto às vezes dificultar, né? E, Larissa, fala aí, que eu perdi um pouco a minha linha de raciocínio, mas fica à vontade. Foi uma das coisas que dá para ver, às vezes, a diferença entre gostar de algo e hiperfoco, por exemplo, quando eu estava no segundo ano, talvez no primeiro ano, ou em algum ponto quando eu era adolescente, eu estava com hiperfoco em Sakura Card Captor, que é um anime muito fofinho. E uma amiga minha gostava também, mas você vê a diferença, como ela interagia e eu interagia com o conteúdo, é meio gritante, entendeu? Tipo, eu sabia os nomes de solteira da mãe do personagem que foi mencionado uma vez no negócio, e tipo, e eu achava que todo mundo interagia com o negócio assim. Então, muito obrigada pela paciência comigo falando nisso, amiga, de você, Simões. Aí, sério, mas essa diferença. E outra coisa sobre sistematização também é que, e quando você vê em questão de múltipla escolha, não tem uma questão que está certa, porque você vê alguma coisa errada numa das opções que, por exemplo, quando você quer, por exemplo, uma coisa em inglês, uma vez eu vi postado um modelo para seguir para fazer um e-mail, e tinha um erro no e-mail.
E não era pra gente achar o erro, era porque tava certo. Aí você fica... Mas não, eu lembrei agora porque eu falei sobre isso. É porque eu vi até outras falando sobre isso, que eu me entrei em muitos problemas sociais por corrigir as pessoas automaticamente. Porque eu não tenho nem problema com ser corrigida. Se vocês me verem falando alguma coisa que está errada, por favor, me corrijam, que aí eu aprendo e eu não falo errado de novo. Imagina você deixar uma pessoa falando alguma coisa errada para várias vezes achando que está certo, mas as pessoas não gostam de ser corrigidas, ficam ofendidas, acham que está faltando com respeito, ou você está querendo fazer eles passarem vergonha, uma coisa assim. Nunca foi a minha intenção, então eu nem considerava essa opção por anos fazendo isso. Mas é uma das, acho que, grandes dificuldades. E aí eu fiquei no negócio de... Eu acho que eu overcorrected. Eu super corrigi isso tanto que aí eu fiquei com meu medo de corrigir qualquer coisa para qualquer pessoa. Porque eu fazia automaticamente. Eu tive tanto reforço negativo a respeito disso que aí eu fiquei com complexo sobre dar uma opinião para qualquer pessoa sobre uma coisa ou assim. Você vê como... interessante você ver os traumas vão aumentando e uma das coisas pessoas... Uma das coisas que eu notei, revendo minha vida depois sabendo de ser autista, é que muitas das coisas que fazem minha vida muito difícil hoje foram mecanismos de que eu lidei com algumas coisas que era o melhor que eu podia fazer na hora, e aí foi para um extremo, como esse negócio da correção, ou de dissociar para um ponto que eu consegui ficar no ambiente, que aí depois eu tive dificuldade parando de dissociar as coisas. Houve coisas desse tipo. Muitas das minhas feridas não são necessariamente por prejuízos do autismo, são por prejuízos de ter crescido sem conhecimento e sem nenhum apoio para as minhas diferenças. E de achar que tudo que eu tinha de diferente era errado. Era uma falha moral de caráter minha. Era você não querer o suficiente. Isso destrói a autoestima de uma pessoa. Por isso que, às vezes... Eu nunca estou buscando elogios ou coisa assim. Quando eu pareço muito insegura com alguma coisa, é porque eu estou insegura com a coisa mesmo. E eu já estou melhor, já estou bem melhor com isso. Mas é uma das coisas que a gente talvez até pudesse fazer um episódio sobre isso, né? As cicatrizes de crescer sem diagnóstico e os prejuízos que causam, que são diferentes dos prejuízos que você teria de qualquer jeito. E eu vou parar de falar agora. Eu acho que cai bem a ideia os desafios de crescer sem um suporte específico. Porque muitas vezes, eu acompanhei um caso recentemente que me procurou para diagnóstico, né? E que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E que eu sempre tive assim, um grande respeito, apesar de a gente nunca ter se frequentado, nem tido uma relação firme no tempo. É aquelas pessoas que você passa na vida e você lembra, você não esquece aquela pessoa, porque ela é uma pessoa muito significativa. Uma pessoa que fez faculdade comigo e tudo, e ela descobriu com o filho já com 18 anos, o filho é um pianista, cursa medicina e é autista, e ela descobriu, e apesar dele dar sinais óbvios desde menino, ela nunca foi atrás de diagnóstico, mas ela adaptou a casa, a família, sem pensar em autismo, pensando só na necessidade dele, e ele foi um bocado longe. Ele mesmo foi que tomou a iniciativa de procurar diagnóstico, e aí ela pegou e fez os testezinhos lá do Baron Cohen, e eu fiquei curioso, porque o resultado foi muito significativo. Quando nós conversamos, ficou muito claro que ela também é autista, ela nunca teve diagnóstico, mas ela se cercou de certas circunstâncias familiares e pessoais que a promoveram, que deram um suporte que era muito necessário. E tudo que saía do padrão era interpretado de outra maneira. Eu não vou dar mais detalhes aqui, porque senão as pessoas terminam identificando que a cidade é pequena, o Brasil é pequeno, e essa é uma pessoa de destaque também, então eu não vou mais dar muitos detalhes, mas o fato é que o ambiente que ela viveu, tanto espiritual quanto cultural, colocava ela numa posição de destaque e dava-lhe um abono, vamos dizer assim, na dificuldade, como se as dificuldades elas fossem fosse uma coisa menos relevante do que o que ela tinha para entregar de fato para aquela comunidade, e de fato ela entrega, né? Então é muito interessante que uma pessoa passe a vida inteira sem o diagnóstico, mas ela tem adaptações que foram, na maioria das vezes, espontâneas, vindas das pessoas com quem ela convive, né? Que permitem com que ela se sinta plena, fazendo o que ela precisa fazer, né? Eu tenho eu queria, e aí eu só queria fazer uma interrupção, que assim, e aí volta para algo que eu já falei em outros episódios, que é
às vezes a maneira como as crianças ou as nossas dificuldades são interpretadas são cruéis. A gente fala das nossas coisas, ninguém acredita. Interpreta como se a gente estivesse manipulando, como se a gente estivesse sendo fresco, como se a gente estivesse fazendo um monte de outra coisa que não é. E o que Imagina se você não precisasse ser diagnosticada para a pessoa acreditar em você. Seria legal. Não é? Mas sim, seria... uma coisa que Vamos fazer de conta que as pessoas não são a encarnação do mal assim que nascem, né? Que elas não veem. Que elas estão só tentando viver. Mas, enfim. Né? Que elas estão só tentando viver e lidar com um meio que muitas das vezes é hostil. E muitas das vezes intencionalmente, porque estão pressupondo que ela está fazendo algum tipo de manipulação ou de jogo. Isso na cabeça de uma criança é muito louco. Sim, muita coisa do jeito que... Enfim, mas sobre o que você falou sobre suporte, eu queria esclarecer isso, que eu tive suporte crescendo, até porque minha mãe fez tudo que ela conseguiu pensar que fosse me ajudar. Mas o negócio é não ter, às vezes, a ajuda certa. A gente foi para todo tipo de especialista que você pode pensar. Você, Alexandre, já sabe, e alguns de vocês sabem minhas histórias de terror a respeito disso. E você, quando eu fui... E as adaptações que, por exemplo, eu não tive muito aquelas crises de meltdown em público, porque minha mãe me tirava do público antes disso acontecer. Ela sabia que eu estava ficando supercarregada, então ela me tirava antes que eu pudesse entrar em crise. Mas eu ainda tive algumas, mas eu poderia ter tido muito mais se não tivesse notado essas coisas. Que às vezes, quando eu estava muito cansada, quando eu estava para explodir, ela me tirava do lugar e diminuía os estímulos. Mas uma coisa de... Eu perdi, certo, apoio. Mas e uma das coisas que eu vi ontem, que foi, sabe, um link de tratamentos possíveis de especialistas para tratar autismo, e tem muitas coisas, e eu fico pensando nas pessoas desesperadas que querem ajudar os filhos ou a buscar ajuda para eles mesmos e caem em algumas coisas perigosas, que é só, desculpa, eu nem queria falar sobre isso, mas é só porque, no meu caso, quando eu era pequena, as adaptações que minha mãe fazia, as coisas assim, era considerada ok, ela era criança, quando ela crescer, mas quanto mais eu crescia, e quanto mais eu não crescia das coisas que eles achavam que, com o tempo ela aprende, ou ela muda, ou ela... Aí você vai ficando mais desesperado. Aí quando todas as outras coisas na vida começam a piorar, aí você acaba... Quem joga uma corda pra você quando você está se afogando, você pega às vezes sem nem olhar, e você fica... Então, teve algumas das tentativas de conseguir ajuda que fizeram considerável mais dano do que ajuda. E a parte que me deixa assim é que eu tenho certeza que as pessoas estavam querendo me ajudar. Essas pessoas em particular que causar esse dano estavam querendo genuinamente me ajudar. E fizeram exatamente o oposto. O que leva para coisa que mesmo boas intenções não são garantias que o que você está fazendo é certo. Então, você sempre tem que estar disposto a aprender e a ver outras perspectivas sobre isso. E eu não... Pronto, eu vou parar agora. Desculpa por hoje, pessoal. Eu fui muito... Karine, eu vou passar a palavra para o Sávio, que está na minha frente aqui, mas eu penso que isso tem a ver com o motivo pelo qual a gente insiste tanto que um diagnóstico correto seja feito, né? É possível acontecer isso? Mas eu só vi um caso da moça que eu falei, que sem diagnóstico ela se virou muito bem, o filho se virou muito bem, e ela, inclusive, eu falei que ela disse, eu não tenho mais problema clinicamente significativo, eu já tive, né? Mas eu desenvolvi uma série de estratégias, ela hoje ela tem mais ou menos a minha idade, ela vive bem, entende? Funciona bem, ela consegue, se ela precisar se isolar, ela se isola, e isso não é considerado algo ruim, entende? Dentro do ambiente social que ela vive, por uma série de características, inclusive religiosas, entendeu? Então, se você pensar, por exemplo, que autistas, em algumas tribos primitivas, eles eram considerados pajés, homens sagrados, homens santos, não necessariamente vocês são sagrados ou santos ou anjos ou qualquer coisa desse tipo, mas colocar você nesse lugar te dá um bocado de bônus que a gente, nas nossas sociedades ocidentais atuais, não necessariamente você precisa ser um pajé, uma pessoa para ser respeitado do jeito que você é, entende? Porque a gente criou essa flexibilidade cultural muito maior, e a gente tem esses moldes, esses modelos de culturas passadas, para a gente recombinar e fazer um tipo de abordagem que reconheça, porque ser um pajé provavelmente tem também algumas desvantagens, que nenhum de nós, eu pelo menos não queria ter essas desvantagens. Outra coisa também sobre que minha mãe falou, que ela queria
muito ter o diagnóstico, porque ela foi toda vez que ela ia na escola tentar me ajudar com os problemas ou com as coisas, ou com bullying, o que vocês querem que a gente faça? A sua filha não é especial, nem nada assim, não, todo mundo lida com isso, ou várias coisas agradáveis desse jeito. E também as pessoas, quando notaram que ela ia na escola, começaram a piorar. Bullying, então ela começava a ir no turno que eu não frequentava, para ir falar com os professores ou com o Para chamar de filhinha da mamãe, né? Esse tipo de coisa. Pois né? E já era considerada, tipo, porque eu não era exatamente uma adolescente na minha adolescência, eu ainda era uma criança que estava crescendo contra a sua vontade. Então eu sou até hoje. Pois 50 anos de criança. Então eu ainda tinha a mesma coisa. Muitas coisas que outros adolescentes entendiam passava direto por cima. E as pessoas acham que você está se fazendo de boba. Aí tem todo esse negócio com o bullying também relacionado a isso. Mas é a ideia de que você não deveria precisar de um diagnóstico para escutar um pai dizer que seu filho está sofrendo, ou que você está sofrendo, ou que você precisa de adaptação, uma coisa assim. Mas, infelizmente, a gente precisa. Pelo menos até a gente... E a minha mãe fica falando isso, porque ela já conhece casos de pessoas com filhos que já têm diagnóstico, e ela, se eu pudesse ter feito isso, entendeu? E no colégio, tipo, marcado, não, ó, a minha filha tem direito de que você faça isso de inclusão, ou ela tem realmente essa dificuldade. E teria ajudado, entendeu? Porque mesmo ela tendo feito o possível para fazer esse suporte para mim em casa, eu não vivo só em casa. Então, mesmo que ela dissesse que não tinha nada errado comigo, ou que ela sabia que eu estava tentando, as outras mensagens do mundo, elas meio que afogam essa parte, porque você não tem como, por mais que você tente proteger seus filhos, ou ensinar eles, quando aí fica achando, não, é só porque minha mãe, ela tem essa perspectiva de mim, as outras pessoas devem estar certas. Porque, eventualmente, é como tortura por água, ou desgaste, em geral, causado por água. Quando faz por muito tempo, pode corroer metal e destrói qualquer coisa, porque na existência... Desculpa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a gente está estourando o nosso limite de tempo. Eu queria sugerir que a gente desse umas dicas finais, né? Cada um de nós desse algumas dicas. Eu já dei a minha. Pronto. Eu tenho algumas aqui, né? Eu acho que para controlar o hiperfoco é uma coisa desafiadora, mas eu acho que ajuda bastante pensar como um superpoder que pode se... Que nem o exemplo que eu costumo dar do Tocha Humana, se dando conta dos seus poderes dentro de um elevador cheio de gente, né? Ele pode causar um desastre, né? Ele pode machucar pessoas e ele pode se machucar descobrindo o seu poder, né? Então, eu acho que é importante a gente ter uma rotina equilibrada, estabelecer um tempo para o hiperfoco e um tempo para as outras atividades que são essenciais da sua vida, né? Estabelecer esses limites de tempo, priorizar algumas responsabilidades que você precisa ter para não, de repente, se tacar no hiperfoco e terminar deixando todas elas de lado, né? Usar algumas técnicas de gerenciamento de tempo que estão fartamente disponíveis aí na internet, usar calendário, relógio, essas coisas para se orientar quando você estabelecer esses limites de tempo, e também trabalhar definindo metas para o seu hiperfoco. No que isso pode se transformar? É uma pergunta interessante. No que meu interesse pode se transformar, não só para te dar dinheiro, mas para ampliar o assunto o máximo possível, né? Pedir feedback de outras pessoas, né? Procurar mentes afins para trocar ideias sobre aquele assunto, porque sempre, quando você tem uma rede social, a coisa se torna mais real, né? Nós somos humanos, a gente gosta de solidão, mas continuamos gregários, né? Precisamos de grupos sociais, especialmente aqueles que falem a nossa língua, né? Por isso que a gente está aqui, na nossa neurotribo, aqui brincando, né? Definir limites para as nossas distrações. Existe uma coisa chamada ciclo de concentração e dispersão, e sem isso, sem distração, sem dispersão, a gente não consegue se concentrar, por mais imbuído que você esteja do seu objetivo ou do seu hiperfoco, você precisa de um tempo para sua mente respirar. Então você precisa contar piada besta, ou assistir uma série no Netflix, fazer algo que não tem nada a ver com o seu hiperfoco, para poder, quando você voltar para ele, você voltar com a mente renovada e ter mais coisas para tirar daquele seu campo de interesse, né? O fundamental é encontrar um equilíbrio saudável. Não é fácil, mas a gente, como o Sávio mencionou, que no começo
ele era a dinâmica de hiperfoco dele era mais autista, e depois foi se tornando mais DDA. Isso significa maturação, não que DDA seja mais maduro do que autista, frequentemente ao contrário. Eu estou falando é que o que acontece é que quando a gente vai maturando o nosso autocontrole, que é essa região pré-frontal aqui, ao longo da vida, então eu que tenho 50 anos hoje, eu faço muito menos coisas impulsivas que eu fazia aos 20, entende? Por quê? Porque a gente vai automatizando algumas coisas, algumas tarefas que são pré-frontais, algumas coisas que são de controle executivo mesmo. Quanto mais velho a gente fica, até o limite em que a gente começa a ficar gagá, a gente vai dominando cada vez melhor, vai ficando mais focado, né? O melhor cérebro da vida. Você deixa de fazer um monte de coisa que você sabe que não vai dar em nada e fica perseguindo alguns objetivos que você já tem certeza que vão dar. Tem um monte de algoritmos para brincar dentro da sua cabeça quando você chega aos 50, como eu estou hoje, né? Então, isso é muito legal. É um equilíbrio muito maior. Sempre que as pessoas dizem que gostariam de ser mais jovens, elas gostariam de levar a sua mente atual junto, né, para a juventude, porque todo mundo lembra de como era mais bonito na juventude, mas também lembra de como era mais estúpido, né, e fazia mais coisas sem sentido, que terminavam em rua sem saída. Então é isso, eu acho que essas são as dicas que eu queria dar e estão funcionando como as minhas palavras finais, tá bom? Então, passando a bola para vocês. Eu estava com a mãozinha levantada lá atrás. E aí, desculpa, cara. Eu vou reivindicar agora a minha fala. É rápido. A Larissa, quando começou a falar da questão de perigos, né? Ela falou um pouco enfim, de questões dela e tudo. Abriu uma aba na minha cabeça a respeito, e só pontuando mesmo, gente, que eu acho que a gente realmente precisa encerrar. Mas que é o seguinte também, a gente tem que ter cuidado em alguns momentos, que o hiperfoco ele também pode levar a algumas coisas meio perigosas, que estão aí pela internet principalmente. Né? Alguns discursos ideológicos, alguns conspiracionismos, pseudociências, cientificismos e seitas. Tudo isso pode se aproveitar, de certo modo, de um interesse muito grande que você pode ter. Você pode ter um interesse investigativo sobre aquilo, tentar entender e não necessariamente comprar ideia, mas também pode acontecer de você acabar se envolvendo. Então, esse é um ponto também que eu acho que é uma espécie de dica, né, Alexandre? E outra é o que o pessoal da Abraça uma vez desenvolveu, não foi da Abraça, mas enfim, alguém da Abraça trouxe a ideia de uma anticartilha. Então, todas essas dicas que eu achei muito interessantes, muito valiosas, Alexandre, é interessante também propor isso, né? Que seja uma anticartilha, que a pessoa entenda, olha, isso aqui são pontos de referência, de partida. Você não necessariamente tem que seguir tudo, isso aqui não é um checklist, isso aqui você vai... uma caixa de ferramentas e você não vai usar tudo ao mesmo tempo. Você não vai usar o serrote, a chave de fenda, a chave Phillips, tudo ao mesmo tempo. Nem precisa ser exaustivo e nem precisa servir para todo mundo, né? Serve para algumas pessoas e, enfim, é o que a gente alcança com a nossa experiência, né? E todos aí nós aqui. Eu queria ainda colocar já para ir encerrando, lembrar com quase que um pecado, porque eu vou mencionar, mas a gente devia ter dito do hiperfoco em autismo. A gente esqueceu de falar isso, que quase todo mundo aqui teve em algum momento, principalmente da autodescoberta. Ou está tendo. Ou está tendo, exatamente. Então, o hiperfoco em autismo, inclusive que às vezes pode induzir a ideia da síndrome de impostora, né? Achar que, não, mas olha aí, ó, é porque você está aprendendo muito, você está buscando saber para justificar que você é assim, blá, blá. Não, vamos né, com mais calma, que na verdade isso é comum e é necessário, né? É um tipo de hiperfoco. Mães, por exemplo, a Ana Carolina falou que em casa, minha esposa também desenvolveu muito esse hiperfoco em algum determinado momento por necessidade, né? E aí, eu só para encerrar mesmo, falar aqui das dicas culturais, que né, hoje eu estou do contra, então eu vou falar de uma coisa que não é do meu hiperfoco, poderia ser, mas não aconteceu. O fato esse cara me trouxe de volta para a possibilidade de encarar os quadrinhos como algo de muita relevância e muito interessante, que é o Alexandre Link, no canal do YouTube Quadrinhos na Sarjeta. É excelente o canal, ele tem conteúdo maravilhoso. Quadrinhos nunca foi meu hiperfoco,
mas esse cara me fez, na maturidade, voltar um pouquinho a ser criança, com um conteúdo muito bom. Eu ia dizer não sou criança, né? Desculpa, eu até caí num estereótipo, mas o que eu quero dizer é assim, o entusiasmo de criança para a história em quadrinho. Somos também crianças, graças a Deus. Mas teve uma coisa que você falou que eu ia dar... Esse podcast é para criança de todas as idades. Pois é, exato. Eu ia fazer aqui uma colocação sobre algo que você disse, mas eu me esqueci completamente, cara. Eu queria só dizer para a Celiane que ela fez um comentário lá, falando do meu hiperfoco lá em medicina chinesa, né? Que eu estou começando a ter assim, um interesse por isso, porque eu tive uma crise ansiosa no meio de uma aula, eu não sei exatamente porquê, acho que tinha acabado de perder meu cachorro, um monte de coisa. Você estava falando justamente do TDAH, que é a sua feridinha. Exato. Aí você tacou tacou a agulha, uma agulha, uma agulha. E colocou uma agulha num lugar que não costuma sangrar e sangrou uma gotinha e buf. Parecia que tinha esvaziado um pneu. E eu fiquei... De repente, eu consegui me restabelecer. Eu acho que eu consegui até terminar de dar aula, né? Sim, foi uma coisa esquisita de acontecer, que eu ia encerrar a aula. Mas foi um negócio de segundos, né? Foi uma fração de segundos. Foi uma coisa muito rápida. Eu fiquei impressionado. E como medicina chinesa está no rol de muitas coisas que estão sendo consideradas pseudociência hoje, a gente até entende um pouco a situação da Ariane, né? Arediane, que ficou numa situação de bullying, porque as pessoas, por causa do interesse dela em medicina chinesa. Porque existe hoje um movimento cético muito bem estruturado, baseado em estudos placebo controlados, né? Que acho que merece a exploração e o debate, né? Porque a gente esquece de uma coisa interessante em psicologia, que é a crise de replicabilidade dos nossos estudos. Por mais estabelecido que um conceito seja, é muito difícil você conseguir replicar um estudo e obter o mesmo resultado, né? E a gente, às vezes, se sai das revistas científicas, está muito estabelecido alguns conhecimentos e que essas coisas não são, vamos dizer assim, a gente deixa de ser científico quando a gente começa a considerar a ciência uma espécie de dogma substitutivo dos outros, né? E aí o Sávio mencionou a história das seitas, eu acho que era isso que eu ia dizer mesmo, né? Existe realmente um risco de você se fechar numa determinada visão. Eu tive algumas pessoas que cruzaram meu caminho, que são autistas, e que se tornaram incel, ou quase se tornaram incel, ou pessoas que aderiram a uma ideologia política de extrema-direita. A gente tem muito isso me interrompeu ali, eu perdi meu juízo completamente. Enfim, é um risco que a gente tem que considerar. E a gente tem que se despedir, porque aquilo ali foi um ultimátum. A Fátima mandou uma emissária para avisar que meu tempo está acabando. Só para finalizar, eu nem ia ter dicas, porque realmente eu sou uma pessoa movida por hiperfocos, já percebi e admiti isso, né? Mas eu vou falar um ponto, já que o Alexandre falou dessa questão da confusão, né? Que o pessoal tende a achar que tudo que vem do Oriente é místico e é pseudociência, né? E não é, né? Na verdade, o que tem-se é o contrário. Muitas das vezes, sem atribuir a fonte, se faz pesquisa e se comprova coisas práticas, desde a prática da meditação, do mindfulness, do não sei o quê, das práticas corporais chinesas. Ionização negativa. Ionização negativa é um troço que eu ouvia muito falar. Às vezes, vem de uma explicação do universo que é trabalhado com metáforas, com analogias, com uma linguagem, porque vem de um modelo de conhecimento que tem um outro tipo de linguagem, né? Intuitivo, observativo, empírico, metafórico, de um universo mais simbólico, mas não quer dizer que porque seja simbólico, seja místico, ou que seja religioso, ou que seja qualquer outra coisa, e que não seja científico. Até porque, né? Essa coisa é também detecção de padrões. Intuição nada mais do que detecção de padrões em alta velocidade. E vale como dizer, vocês podem ver, vamos terminar esse podcast, cada um defendendo seu hiperfoco. Claro, né? E, assim, em medicina chinesa, quando se fala de acupuntura
Hoje tem-se pesquisa, sim, tem pesquisas de boa qualidade. É lógico que quando você quer um viés para comprovar que é pseudociência, você vai buscar pesquisas de má qualidade, vai pegar um foco, vai estender aquilo ali para dizer, não, essa pesquisa aqui é ruim, portanto, ou essa não funciona, diz que não funciona para isso, e, portanto, não funciona para nada. Não é bem assim, né? Eu costumo indicar muito, tem alguns sites, um deles é de um projeto da UFC, que é o GAIPA, um projeto vinculado à Faculdade de Fisioterapia da UFC, que o coordenador é um acupunturista, um fisioterapeuta acupunturista, que é o Bernardo. Nesse momento, ele está voltando da China para um congresso de práticas científicas e estudos e coisas de ciência, pesquisa científica avançada com acupuntura. Na China, não só na China, mas também na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, se fazem pesquisas de altíssima qualidade, né, e consegue se integrar esses conhecimentos com linguagens diferentes, mas você consegue trazer e fazer essa conversa, e a gente pode enriquecer muito, né, as nossas vivências. Eu estou aqui uma sobrevivente graças à acupuntura, né, que o diagnóstico demorou muito para chegar, então a acupuntura chegou e me ajudou muito antes. Então, assim, é importante a gente cuidar, que é importante discutir se é válido e tal, mas vai ver quem são as fontes e quais são os interesses por trás, que existe pesquisa de boa qualidade sendo feita e comprovando que isso funciona. E às vezes comprova que tem outras coisas que funcionam melhor, mas que isso também é uma ferramenta. Não pode ser descartada. Me lembrei de uma situação que eu vivi com uma professora universitária, né, que trazia os alunos para fazer... na Casa da Esperança, fazer estágio na Casa da Esperança, e era tudo behaviorista os alunos dela. Aí, na época, eu estava estudando Jung, eu li boa parte da obra do Jung nessa época da minha vida, e por algum motivo, ler Jung, apesar de eu não ser junguiano, ler Jung me melhorou de maneiras que eu não consigo explicar por quê, né? Aliviou muito o sofrimento, né? Jung é considerado, pela psicologia baseada em evidências, um troço fantasioso, literário, um negócio fantástico, né? E aí eu passei com os livros do Jung, que eu andava, não era só com um, andava com 3, né? Debaixo do braço, assim. E aí o pessoal viu, e o pessoal me conhecia dos cursos que eu dava aula em curso de análise do comportamento, né? Aí o pessoal olhou assim, eu vi um com os olhos arregalados, aí eu fiz uma treta com eles, eu olhei assim, disse, por favor, me acompanhe. Aí eles já ficaram assim, sem jeito. Aí reuni todos na minha sala e disse, eu queria pedir para vocês, para não contarem para a professora que eu estou lendo esses livros, porque senão pode pegar mal para minha reputação. E eles compraram a ideia, né? Tanto que quando eu fui conversar com ela, eu disse, rapaz, tu sabia que eu soltei para o pessoal, para os teus alunos, que não era para comentar contigo, que eu estava lendo o Jung? Ela depois pegou essa história, porque nenhum veio me falar que você estava lendo Jung. Eles comeram a história. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fui entrar para ser professor da UFC, o professor Ricardo Lincoln me passou que ele é um psicanalista lacaniano e também um monge budista, né? O professor Ricardo Lincoln me deu um mantra e ela é behaviorista. Ela falou, eu tenho certeza que o fato de eu ter entrado no corpo docente da UFC foi por causa desse mantra. Aí eu disse, tá bom, então você guarda segredos sobre o Jung, que eu guardo segredos sobre o mantra. Como deu para ver, a gente falando sobre hiperfocos, a gente vai ter uma dificuldade de encerrar, então, encerrando sobre isso. Temos que fazer isso. Se você estiver lidando com um autista que esteja falando sobre hiperfoco, você gostaria que ele parasse de falar? Peça! A maior parte de nós não vai ficar ofendido se você, só dizer, a gente pode falar sobre... Bom, na verdade, eu não posso falar por todo mundo, mas no meu caso, pelo menos, às vezes a gente não consegue notar que tem que parar de falar. Como agora, por exemplo, eu... Pois é. E, E sobre uma coisa, sobre os tipos de tratamentos perigosos, coisa assim, se você não faria alguma coisa com uma criança que não é autista, não faça com uma criança autista. Ou com uma pessoa autista, se é errado para fazer com uma pessoa que não é autista, é errado para fazer com autista também. Porque nós somos pessoas, antes de ser qualquer outra coisa. E é uma coisa que você não vê às vezes. E às vezes isso é maior ainda para crianças. Tem coisas que as pessoas fazem com crianças, de todos os tipos de crianças, que nunca fariam com um adulto, como se elas fossem menos seres humanos do que os outros adultos. Isso está totalmente
errado também. E, pois é, sobre isso e hiperfocos, e alguém tem uma dica de como dizer para alguém parar de falar do hiperfoco, além de dizer para parar de falar do hiperfoco? Porque eu nunca achei um jeito. Eu geralmente só, tipo, Rapaz, ou interrompo, ou a gente... Sávio deu um exemplo bom no começo, que ele disse assim, Alexandre, tu sabe que ninguém se importa, né, de qual microfone que tá saindo. Não, mas aí assim, eu não consigo... Essa foi uma... Aí eu vou usar o mesmo método lá do... De vez em quando eu cito isso, né, diz que, pegando a ideia do monge, diz que o discípulo estava aprendendo mantras com o mestre, né, com um monge lá mais experiente, e ele estava muito empolgado, estava hiperfocado nessa história dos mantras e queria aprender todos os mantras para tudo quanto há, mantra para todo tipo de situação na vida. E, um dado momento, ele lembra de perguntar ao mestre, mas, mestre, eu não estou vendo aqui, qual o melhor mantra para quando a gente está com raiva? E o mestre responde, se você estiver com raiva e conseguir lembrar de algum mantra, qualquer um serve. Aí que tá, podemos tocar a nossa vinheta de encerramento? Pronto. Porque senão a gente não vai terminar. É o nosso mantra, a gente termina. Podemos conversar à vontade, agora que ela tá tocando. Falar de qualquer assunto. Podemos autistar. Finalizando mais um episódio do podcast. Autista. É muito bom. Muito bom estar com vocês. Sim, obrigada. Pois é, Larissa. Em pé. Vai almoçar, Alexandre, senão a Fátima não quer mais atender a gente. Transmissão. Tchau, tchau. Para a gravação.